Ora, começamos aqui então o nosso quarto podcast, Duna, a Profecia. Assim, atrasamos um pouquinho, mas temos justificativas. Por quê? Nesse final de semana que saiu o episódio, nós não estávamos de bobeira, nós não estávamos de boas. Fomos na Comic Con, na CXP 2024, justamente no domingo, no caso, rolou um painel de Duna. Então assim, atrasou porque a gente estava realmente trabalhando, tá? Então fiquem tranquilos. A gente conseguiu ver o palco Omelete. Eles foram em 2 atores e 2 showrunners. Os 2 showrunners foram Alison Shapker Que é a showrunner principal, né? e o Jordan Goldenberg. Os 2, eles são responsáveis também por escrever alguns episódios de Alias, a série com a Jennifer Garner. Quem viveu, viu. E os 2 atores que foram foi a Jaden Oka, que faz a Theodosia, e o Travis Fimmel, que todo mundo conhece de Vikings, inclusive só tinha fã de Vikings ali gritando, por isso Verdade. a gente ouviu muito mal esse painel, esse palco Omelete, mas quem quiser ver, tem disponível no YouTube. Inclusive, eu abri no live e fiquei ouvindo ao mesmo tempo, assim, porque tava muito difícil de entender o que eles estavam falando ali. Sim. O som tava muito ruim também. Bem tiozão no jogo de futebol, né? É, com Arquibancada, com o radinho ouvindo pra ouvir a narração. Mas tava muito ruim o áudio mesmo. Mas também não só o microfone, tipo, o áudio do microfone tava ruim, como também tinha muita gente gritando, né? Por É, e causa do chamando a Travis atenção Fimmel, dele. Espero que todas as pessoas estejam vendo Duna também, né? Pra dar um bop aí, porque o Travis Fimmel brilhou nesse episódio, hein? Sim, esse episódio... Na verdade, esse episódio, ele... Foi o episódio do monólogo dele e da Valha, né? Os dois tiveram monólogos extensíssimos. Mas pera lá, antes... E o outro painel que a gente foi o painel do palco Thunder mesmo. É verdade. Que é o fechado, que pega fila e tal. E lá a gente viu essas mesmas 4 pessoas com perguntas mais exclusivas. A gente ganhou esse pôster aqui, olha que lindo. É a Valha e a Tula. Em Super, Valak ele Nine. brilha em Valak Nine aqui, os dois, a gente adorou. A gente fez, foi bem fã. Mas também só tinha gente fã de Vikings lá. É, então, mas foram painéis bem legais. O painel do palco Thunder mesmo. A entrevista foi mais abertona, né? Também tinha muito barulho, mas no Thunder foi bem legal. Ah, e foi legal porque a gente viu uma prévia do episódio que ia sair no domingo mesmo, né? A gente Só viu que 2 cenas, né? na telona, então foi bem legal. A gente viu 2 cenas, uma do final do episódio ali, do monólogo do Desmond, e também um pouco da conversa da Valha com a Theodosia. Mas, qual que foi a parada mais legal? A ambientação tava muito legal, então logo quando começou o painel, subiram tipo 10 Bene Gesserit, assim, 5 de cada lado. De cada lado. E elas ficavam ali no canto do palco, assim, e só ficavam lá. Tipo, tinham seres encapuzados ali, escrito Duna em cima, foi bem legal. O bate-papo também foi bem legal. A Alison, eu sinto, como ela é a showrunner principal, eu sinto que ela é bem nerdona, assim, nesse sentido. Ela gosta muito do que E ela ela tá é muito fazendo. humilde, porque, assim, perguntaram pra ela assim, qual que é a sua relação com Duna? Ela, eu li o livro quando eu era adolescente. E a gente sabe que ela fez muito mais que isso, porque ela tá pondo várias referências, inclusive as que apareceram nesse episódio aqui pra gente hoje. É verdade. Ela tá mandando muito bem. Enfim, foi um painel bem legal. Os 2 painéis, tanto a entrevista quanto o painel foi bem legal. Estávamos lá justamente pra ver isso no domingo, na verdade, né? Sim, os maiores fãs de Duna aqui. Tinha Do bastante painel, gente no do painel painel. de Duna. Eu me surpreendi, assim, achei legal que a série tá tendo esse público, né? E não só no sentido de acompanhar a série, como também de acompanhar o podcast. Teve gente que parou a gente lá pra falar do podcast, tirou foto. Então, muito obrigado a todo mundo que falou com a gente lá. Muito obrigado a todo mundo que tá assistindo e ouvindo esse podcast, seja no YouTube ou no Spotify. E aí que entra o recado. Se você tá assistindo a gente no YouTube ou no Spotify, você, por favor, dê uma curtida nos dois, dá, né? No Spotify dá pra dar o coraçãozinho, no YouTube dá pra deixar o like. Se inscreve no meu canal lá no YouTube, Norton Domingues Lab. Assim, esse podcast aqui é só o começo, tá? Duna tá acabando, Duna Profecia. A gente pode tentar achar uma outra série aí pra gente assistir todo mundo junto, ia ser legal. A gente continuar fazendo essa cobertura de podcast, só que achar outra série... Surgiram séries. Que vão começar agora, assim, em janeiro, alguma coisa assim, pra gente já hypar junto. Vai ser legal, tô gostando dessa experiência. Mas a parada é, deixa um like, comenta também no Spotify, né? Dá pra dar um comentário. No YouTube também, porque é assim que a gente vê que vocês estão curtindo. Porque a gente fica aqui falando 1 hora e pouquinho, e é legal ver o que vocês acham, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, justamente pra gente saber em que pé estamos, né? E se você ouvir pelo Spotify, só pode avaliar o podcast quem assistiu um episódio até o fim. Então, já que você já ouviu, dá uns 5 estrelas pra gente também, por favor. Se for menos de 5, não precisa dar, tá bom? Exato. Obrigada, Divulga pode deixar. pros seus amigos. Quieto. Compartilha aí no seu Twitter, no seu Instagram. Vou agradecer mais uma vez que muita gente parou a gente lá pra falar do podcast. Cara, que legal. Foi legal Pô, mesmo. muito da hora saber isso acontecendo. Enfim, foi muito divertido. Obrigado a todo mundo que veio falar com a gente, que mandou mensagem também no meu Instagram, porque
Esse episódio aqui demorou pra sair, mas já explicamos o motivo. Agora sim, vamos pro episódio 4 logo? Chega de enrolação. Então, esse episódio 4, assim, vale lembrar que Duna, a profecia, a primeira temporada, pelo menos, serão só 6 episódios. Sim. Então a gente já tá caminhando pro final. A gente só tem mais 2 semanas de série. E a gente só tá numa crescente, né? A partir de agora, assim, E a era série pra não estar termina. sentando, a série só coloca mais elementos. Porque toda semana a gente fica assim, gente, agora tá tudo estabelecido. Vai ser agora, Aí de novo, não, agora estabeleceu mesmo. Não, e agora teve mais coisa Eles estabelecida. estão colocando... Assim, não tô reclamando, óbvio, mas tem muito elemento. Nesse episódio, abriu mais umas 3 coisas, assim. Me dá a impressão de que essa primeira temporada... Assim, dá a impressão, na verdade, que vai ter mais temporadas. Só se a HBO não renovar nem nada, mas a intenção aparentemente porque não vai dar pra resolver tudo em 2 episódios, hipótese alguma. E eu acho que eles vão ter que escolher algum arco pra fechar. Um arco vai ter que fechar. Que vai ser o do Eu acho que é do Desmond. Desmond, sim. Qual que é o nome do episódio? O nome do episódio é Nascido 2 vezes. Sim, que é parte da profecia da Raquela. Exatamente. Né? E aí, acho que vai focar em todas as pessoas que podem, a quem essa parte da profecia pode estar se referindo, certo? Então, para ir cronologicamente, a gente começa com Wallach Nine, uma das irmãs, a Emmeline, que a gente já conhece desde o primeiro episódio. É uma das meninas, da turminha das novas meninas, ela é das acólitas. Das acólitas, ela é a acólita mais certinha ali. Porque tem a Theodosia, que é da Valia, tem a Layla, que é da Tula, a Jem, que questiona, e tinha a Emmeline meio sobrando. A gente não sabia muito sobre ela. Das 4 e aí meninas. ela vai ter um pesadelo e a gente vê ela no banheiro, tentando lavar o rosto e tal. De repente ela vê algo passando, vai atrás. E aí ela chega no poço onde a Doroteia foi morta. Ou, como é a versão oficial, que ela morreu de luto. Exato. Pela criadora da Ordem da Irmandade, que era a avó dela, Raquela, né? E aí, nesse poço, ela pega uma faca e segura contra a própria garganta. Ela tá com os olhos costurados também e É tal. verdade. Tipo, como se ela não pudesse ver a verdade. Tipo, essa vez que ela fosse a verdavidente, ela pudesse ser mais evidente. E aí, a Jane acorda, a Jane olha ao redor e todas as acólitas estão se segurando o próprio pescoço. Então, aparentemente, todas estão tendo o mesmo pesadelo. Só que a Emmeline é sonâmbula. Então ela corre pra procurar a amiga, a acólita, e ela tá no poço onde a Doroteia morreu, e aí segurando uma faca contra o próprio corpo de verdade, né, contra o próprio pescoço, ela já corre com as habilidades de irmã mesmo que elas treinaram desde o primeiro episódio, e tira a faca. E aí ela acorda, fala, não, é só um sonho, é só um sonho. E eu acho muito legal esse detalhe de ser o poço que a Doroteia morreu, porque a gente não tinha visto isso, a gente reviu o primeiro episódio pra perceber então, isso. A gente não, né, vou dar os créditos devidos. A Ana tava, depois que ela terminou esse episódio, ela principalmente ficou a fim de revisitar o primeiro, porque ela viu, que você comentou comigo, você começou a ver muitas similaridades, assim. Acho que tem muitas coisas que e o 1. eles colocam no primeiro episódio que a gente não entende e passa batido. Porque foi o primeiro, há 3 semanas atrás, há E um a mês gente atrás. só relevou a título de, tipo assim, acordo mesmo entre quem tá contando a história e quem tá assistindo. Mas se você for revisitar esse primeiro episódio, é bem rico. Então, e ela foi cortar o próprio pescoço no poço, do mesmo jeito que a Doroteia fez. Sim. Que a Doroteia cortou o próprio pescoço com a Valia usando a voz. Sim. Mas cortou o próprio pescoço. Tipo como se ela estivesse revivendo aquele momento, assim, sabe? Tá com cara de Doroteia, isso aí, Tá esses com cara de pesadelos Doroteia. aí. Sabe uma coisa que eu lembrei? Eu não tinha conversado com você sobre isso. Mas no episódio passado, quando eles estão falando sobre a situação da Lila, eu lembro que a Tula, ela falou um negócio que me marcou. Ela falou assim que o outro mundo, né, que eles chamam ali, que é quando você Outra entra no estado memória. de agonia. Ela fala que é como se fosse um outro mundo. Ela dá esse exemplo, como se fosse outro mundo, e que existe uma briga de poder. Isso ficou na minha cabeça. Porque, tipo assim, o que ela tá querendo dizer você tem que ter cuidado pra não ceder. Porque mesmo nesse mundo das memórias, como tem muita gente lá dentro, eles vão sempre tentar tomar o poder. E aí eu lembrei do que a gente viu na visão da Lila, quando a Lila tava na agonia, com a Doroteia tomando o poder. Então, assim, tudo tá meio que circulando a Doroteia, mesmo morta, sabe? Sim. Tipo assim, a visão é a mesma que a Doroteia se matando. A Doroteia pegou o controle da Lila lá e falou com a Tula que ia pegar a Sarkone. Então tudo tá girando em torno disso e existe uma possibilidade, eu acho, de ter essa luta por poder. Tipo, dentro desse mundo dos mortos ou da consciência, a Doroteia tá se vingando, sabe, de alguma maneira? Sim, com certeza vai ser algo assim. E se você rever essa cena do primeiro episódio, da Doroteia morrendo, ela cai na escada do poço e aí o sangue dela escorre até o poço.
E aí, eu não sei pra onde esse poço vai. Será que esse poço vai pro Anuril? Será que o material Pode genético ser. dela se funde ao Anuril? Pode ser se fundido a Nirui, né? Anuril. A Nirui. Anuru? O computador. E aí, você vê no reflexo do poço duas luzes que lembram os dois olhos que a gente vê no final da visão da caixa. Todas as visões tem o robô. Sim. E aí, logo a transição vai ser esse poço, agora de manhã, que é o poço principal do pátio, com várias acólitas aprendendo a lutar. E aí, tipo assim, no local onde a Doroteia escorreu o sangue dela, tem, tipo assim, um verdinho cresceu musgo em vários locais daquele degrau, entendeu? Como se a Irmandade tivesse florescido em cima do sangue dela, entendeu? E aí, eu gosto muito desse tema do tipo assim, será que a morte é o fim? Porque na história da Doroteia, parece que a morte não foi o fim dela. E outra, eu fiquei pensando que, assim, nesse episódio, a gente já vai seguir na linha cronológica, vai continuar seguindo, mas como a gente tá falando muito sobre especiarias de novo, sabe? Trazer a Lila de volta, especiarias, a droga que elas usam pra desenhar. Existe uma possibilidade, assim, isso que você falou agora abriu um pouco minha mente. Será que o sangue dela chegou no computador? Porque o computador, ele tem especiarias, é ele que dá essa dosagem de especiarias. E se for o computador que tá jogando especiaria pro ar? Porque eu não sei até que ponto isso é possível, tipo, ele vazar especiaria, sabe? Porque tá todo mundo tendo a mesma visão, talvez a Jen seja mais resistente, alguma coisa assim, a especiarias, mas tá todo mundo tendo uma visão muito parecida. Sabe o que ia ser legal se a Jen fosse Fremen? E aí aquela história que ela falou sobre alguém ter vendido ela os pais venderam pra alguém que come carne de criancinha, uma história super árdua. Tem um certo fundo de verdade, porque talvez ela tenha que sobreviver, tenha tido que sobreviver de maneira muito árdua desde criança, né? Que ela conta isso lá e ela fica assim, tá, você mentiu, mas ela não talvez tem ela nisso. seja Fremen, por isso E que ela é aí, resistente. Talvez ela seja resistente à especiaria. Pode ser. E aí tem uma certa especiaria no ar sendo jogada e sincroniza a visão de todo mundo. Porque quando o Paul encontra a Ellen Giles pela primeira vez no filme, ele fala sobre um sonho recorrente que ele estava tendo. Ellen Giles é a madre lá do começo do filme, é isso? Isso, a madre superiora da parte da cronologia do Paul Atreides. Ok. Que é, teoricamente, meio que a mentora da Jessica, que é a mãe dele também, né? Ok. E aí ela vai fazer o teste do Gonjabar, e antes dela fazer o teste, pergunta assim, você tem tido sonhos recorrentes? Ah, não, depois de fazer o teste. Você tem tido sonhos recorrentes? Ele fala assim, eu tenho sempre o mesmo sonho com a mesma menina, que eu não sei quem é. Zendaya. Que era a Shani, né? Zendaya. E é sempre a mesma menina, num planeta que eu não conheço, planeta de Duna, blá, blá, blá. E ela fala assim, você tem a presciência, mas você não tá conseguindo ter controle, sua visão é imatura ainda. E aí, tipo, ela fica meio assim, porque esse negócio da presciência ameaça um pouco ela, né? Será que elas não estão tendo todas um pouquinho de presciência? Tipo, por causa da especiaria, talvez, Porque o Paul, quando ele tem contato com a especiaria, isso aumenta muito a presciência dele, ele fica até meio alérgico, sabe? Começa a suar o nariz na barraca, né? E quando ele come também, no segundo filme, todo mundo ri dele, porque ele não aguenta, como se fosse muito ardido, mas na verdade é porque isso mexe com a presciência dele. Então, pode ir pra esse lado também da especiaria e pode ter a ver com a máquina. Eu acho que sim, porque, como eu falei, essa história precisa pelo menos dar um indício de que vai fechar. Vai ter que ter uma explicação lógica por trás desse misticismo dos sonhos iguais. Você tá falando desde o começo aqui que não tem magia em Duna, tudo é meio explicado cientificamente, mesmo que seja uma ciência maluca de Duna, tudo é científico, nada é mágico. É aquela quote do Arthur C. Clarke, né? Pra mente deslumbrada, a mais avançada das tecnologias parece magia. Isso, então... dentro da lógica do que a gente tá vendo até agora, faz só sentido se for uma brisa de especiaria em conjunto, assim, sabe? É uma boa explicação, mas eu quero ver que os showrunners vão trazer aí pra gente, porque eles falaram que a verdade vai acabar explodindo as nossas mentes. Especificamente do Desmond, né? Eles falaram, quando a gente descobriu que o Desmond de fato vai explodir a nossa mente. Sim. Aí eu queria continuar nesse arco da Irmandade, porque a Jen e a Emmeline vão lá conversar com a Tula sobre o que aconteceu. E aí a Ávila fala, não, vocês têm que voltar a estudar, para com isso aí. E aí a Tula fica muito interessada, porque essa questão de ter o mesmo sonho é muito atípico. E aí ela resolve fazer o que qualquer pessoa normal
faria, que é um experimento coletivo com drogas. Sim, vamos drogar todo mundo. Vamos assim, chapar coletivamente com e desenhar. especiaria. Vamos fazer Woodstock. Cada um vai ter um caderno na tua frente. Vamos desenhar, liberalmente, galera. E eu achei muito engraçado, porque nos livros do Frank, repetidamente as coisas são resolvidas através do uso de drogas. Muitas vezes. Cara, mas Duna foi escrito quando? Anos 60? Psicodelia. Então, se for anos 60 ali, começo dos 70, é psicodelia total. É o começo do LSD, o LSD usado pra experimentos. Era totalmente isso. A vibe tá na mesma, assim. Eu amei que o show honrou isso, né? Assim, o programa honrou isso. E aí ela resolve chapar todas as alunas lá. Falou assim, vou tocar uma musiquinha aqui, é bem relaxante. A cítara aqui, meu amigo tá tocando. A gente vai desenhar libertamente, entendeu? Eu fiquei pensando nisso, você não acha? Falando desse experimento. E o mais interessante dos desenhos ali é que elas começam... Depois a Tula até explica um pouco, mas elas começam com desenhos diferentes. E elas estão lá meditando e tal. Porque a parada elas vão usar a especiaria pra voltar pro sonho, só que ter o controle. Então, meio que você andar no seu próprio sonho, sabe? É o uso de droga guiado. Tipo, quando você pinga ácido e alguém fica te guiando. Tipo aquelas banheiras, igual do Stranger Things, assim, a banheira sensorial, sabe? Sim. Bem coisa Guerra Fria mesmo, inclusive. Mas a parada parece um experimento científico da CIA, né? Aquelas coisas tipo assim, você não pode saber a verdade, tem os arquivos do projeto MK Ultra. E aí o projeto MK Ultra era tipo assim, todo mundo se drogar e... Ficava numa sala, sabe? Catarse coletiva. E o sonho delas, a visão delas, elas começam todas de maneira diferente. Que é um medo. Cada uma tem seu medo específico. Sim. Cada uma é um indivíduo. Sim. Só que a partir do momento, assim, a primeira folha é o medo de cada uma. Então, a primeira folha, cada uma tem o seu. A partir da segunda, elas começam a desenhar areia. E aí começa a ficar igual. Areia, poço, olhos. Então, a partir do medo, todas elas têm a mesma visão. Sim. Aí vira a página de novo e todas começam a, tipo, pintar bem de preto, assim. E só deixar os olhinhos. Só deixar os olhos. Que é bem difícil de fazer de olho aberto, imagina de olho fechado. E é isso que eu fiquei pensando. Então, essa, a própria Tula fala depois, né? Que é uma visão que funciona através do medo. Então, ela entra, começa a agir pelo medo. Então, cada uma tem o seu medo, tanto que o medo da Emily era o olho fechado, só ela teve isso. Depois continuou a visão. Mas a parada da visão, na verdade, o que eu mais gostei nessa cena é o momento que a Tula, ela vai perdendo o controle. Eu não gostei dela perder o controle, mas eu gostei da reação dela. Ela vai andando pra trás e ela encosta na janela. É uma reação arregona. E esse episódio fala muito sobre isso. Sobre ela é covarde, né? Exato. Sobre os covardes. Só existe uma pessoa corajosa nesse episódio, que é a Valha. Não. É o Desmond. Não, só existe uma pessoa corajosa em toda essa série, que é a Valha vai até o final. A Valha não arrega nenhuma vez. A Tula, quando ela começa a perder o controle, ela começa a regar. E depois o Constantine também, depois o Barão Harkonnen também. Esse episódio fala muito sobre hesitar. Entendeu? Sobre, tipo, não fazer o que foi proposto ou o que é o necessário, entre aspas. E a Tula perde totalmente. Mostrando mais uma vez que a Tula, ela realmente é o braço direito da Valha. Ela nunca vai ser a Valha, ela nunca vai ser uma líder como a Valha é. Sim. No sentido de líder de impiedosa, de... Porque a Valha nunca ia regar ali. Nossa, a Valha dá um berrão, essas meninas iam voltar na hora. Mas ela nunca ia saber o que são os desenhos daí, né? É verdade. Mas, assim, essa questão do medo, realmente ele permeia todo o episódio, assim. Tipo, muitos covardes foram retratados. A irmã que eu gosto fala, viu, pode ser histeria, mas não é medo, é outra coisa, é outro sentimento. Parece que histeria dominador. é como se fosse, assim, uma psicose, meio uma alucinação coletiva, assim, né? E a questão do medo é individual, que nem você falou, né? Só que tudo converte pra mesma visão no fim. E medo é controle. Isso. E aí isso me lembra o quê? O que te lembra? A litania contra o medo. Eu acho que é muito difícil. Peraí, desculpa te cortar. É litania. Litania. A litania é uma palavra que existe, certo. né? A litania ou ladainha é um tipo de oração muito proeminente no culto católico. Talvez tenha tido origem católica. Tipo uma prece, assim, talvez. Tipo uma prece. Certo. Que é feita pra você repetir. É um mantra. Como se fosse um teoricamente. mantra, exatamente. E aí, a questão da litania contra o medo é o que a Jéssica fala quando ela tá morrendo de medo no filme 1 de Duna, de que o Paul morra pelo teste do Gonjabar. Que existia muita chance dele morrer. Que ela fica do lado de fora, né? O Paul entra pra falar com a madre, Exato. a Jéssica fica pra fora, ela fica fazendo um mantra. É esse mantra que é a esse litania? mantra. E assim, a Rebecca Ferguson tá morrendo de medo que aconteça alguma coisa com o filho dela nessa cena, né? E aí, isso está presente no livro 1 também. Isso é uma coisa bem da lore de Duna. E aí, se você não lembra, eu vou ler aqui rapidamente, que é assim, litania contra o medo. Certo. Não devo temer. O medo é assassino da mente.
O medo é a pequena morte que traz total aniquilação. Ou seja, você sentiu medo, você pode morrer por conta do medo, certo? Tá. Ele é a primeira morte. Enfrentarei o meu medo, permitirei que ele passe por cima e através de mim. E onde medo não estiver mais, nada mais haverá. Somente eu restarei. Que é meio que assim, um mote do que as irmãs estão sentindo nesse momento, entendeu? Então, e eu gostei muito desse começo o medo é o assassino da mente. Cara, faz Fears sentido. the mind killer. Exato, faz muito sentido. A gente não viu isso até agora na série. Até porque, vamos combinar, a gente sempre reforça que a gente fala Bene Gesserit, mas a gente tá falando errado. No momento nenhum elas falam que elas são as Bene Gesserit. Elas são irmãs. Elas são a irmandade ainda. Sim. Então, claramente, os Bene Gesserit vão vir depois. Esse nome vai vir depois. Então, talvez essa litânia, né? Litania. Essa litania surja a partir de agora. Exatamente. Assim como muitos elementos que estão sendo postos na série vão influenciar. A voz, né? Também. E aí, uma curiosidade sobre essa litania que eu pesquisei é que ela é baseada na peça de Shakespeare, Júlio César, Ato 2, Cena 2. Que aí César fala uma coisa do tipo assim, tradução livre. Muito antes de morrer, morre 1000 vezes o covarde. Olha só, morre 1000 vezes o covarde. Desculpa, pode falar. Que assim, a pequena morte, né? Que você morre 1000 vezes. Pô, casa com esse episódio perfeitamente. O homem bravo morre apenas uma vez. Das coisas raras de que eu tenho conhecimento, sempre me pareceu a mais estranha que os homens tenham medo. Embora saibam que a morte, um fim a todos necessário, vem quando vem. É isso, cara. É certeza, então. Tipo, querendo ou não, essa fraqueza dessas induções pelo medo... Provavelmente vai ser essa parada que a gente falou da especiaria, né? Talvez seja aí que surge essa fortificação. Tipo, a partir desse momento, a próxima geração de irmãs, tem que fortificar nossa mente contra o medo, porque já foi uma arma usada contra nós. Sim. Eu acho muito interessante. Eu tô muito interessada como quem tá causando isso, se é o Desmond, se a Doroteia tá fazendo isso. Tem uma parada meio de ressonância. Quando isso acontece, eu vejo ressonância em alguns momentos, assim, sabe? Tipo, eu vejo um líquido tremendo no poço, eu vejo. A câmera fica tremendo também, dá uns reflexos como se tivesse um vidro, assim, sabe? Quando você filma alguma coisa, tipo quando você tá no seu celular e você vai tirar uma foto do vidro do busão, você vê um reflexo, sim, assim, sim. Tem uma coisa meio assim, sabe? Eu quero muito saber como que isso tá acontecendo, o que são aquelas duas luzes no final, né? Tipo, pra mim ficou mais claro que é uma máquina. É som de máquina, não é possível. Por causa do barulho, a gente não tinha tanto efeito visual, auditivo antes, sonoro. E ele faz um barulho que me remete muito à abertura de Duna, da tela preta, que aí aparece uma fala em Saldokar. No primeiro filme, se eu não me engano, é quem controla a especiaria controla o universo. He who holds the spy, controls the spies, controls the universe. Numa voz meio... que é o som que a gente ouve quando aparece, né? Essas luzes. Duas luzes azuis. E o som que aparece na visão, ele não parece... Parece meio que uma fala, sabe? Ele tem uma pausa, ele faz um... tipo, como se ele estivesse falando alguma coisa. Assim, não é um som de máquina, tipo... Som... como é que fala? Um mecânico. Som constante, tipo... Pi, pi, pi. Não é parece que é uma coisa falando, sabe? Parece que fazendo sons, e tem assim. um mote que é, tipo assim, relacionar isso ao verme, certo? E antes do episódio começar, nós ouvimos um batedor, um thumper. Quando a Emmeline tá no banheiro, a gente ouve um tum, tum, tum. E lá pra frente, na visão do Desmond, a gente também vai ouvir um thumper. E a gente vai ver 2 thumpers. E aí surge o verme. E aí muita gente tá teorizando se esses 2 olhos azuis não seriam o Deus Imperador de Duna. Porque ele tem 2 olhos azuis. Eu ia te perguntar isso. Nós já conversamos, inclusive, aqui no podcast, acho que no primeiro podcast a gente falou muito sobre isso. No futuro dos livros de Duna, ali no universo expandido, tem a questão do filho do Paul, né, o Leto 2, que ele... Bom, tem toda uma lógica assim, de Duna, mas ele acaba se fundindo aos vermes, acaba virando tipo um deus, se fundindo aos vermes, ao Shai-Hulud, né? Shai-Hulud, lá de Arrakis. Então, basicamente... Quem já viu essa capa aqui... tem essa capa grotesca, que é um verme com cara de criança. É basicamente... quem tá vendo a gente por vídeo vai ver aí. É basicamente isso. Esse é o filho do Paul, que ele acaba se fundindo com o verme por ser um Messias e ele tem tal. uma cara de criança. E ele tem uma cara de criança porque ele era uma criança quando aconteceu isso. E eu fiquei pensando... Então isso abre um precedente. É possível, então, ter essa fusão. Sim. Certo? De humano com verme, sendo verme essa coisa divina, como eles falam muito nesse episódio. Será que o Desmond não é, tipo, o primeiro, o que sem querer se fundiu com a minhoca quando ela engoliu ele, alguma coisa assim? É que assim... É por isso que causa tanta dor. Tipo, me dá a impressão de que é uma coisa que não era pra estar fundida, sabe? Tipo, não é natural. Tá. Tem um elemento do ciclo de vida dos vermes
que você tem que saber, na verdade, que eu acho que ele não foi engolido, porque dentro do verme tem uma fornalha, que é o que faz a especiaria. Então, Basicamente, seria cocô de verme, é isso? Não é bem o cocô. É tipo, faz parte do ciclo fisiológico Certo, deles. tipo o suor do verme. Assim. É uma excreção, mas eles são como se fossem dragões. O Frank Herbert queria que fosse dragões. Mas então, por isso que quando você é engolido, não tem como você sobreviver. Tem uma fornalha lá dentro. Não é igual o Sarlacc de Star Wars, que ele é uma digestão por 1000 anos. Sim, o Boba É só Fett. sair. O Boba Fett não teria sobrevivido ao Shai Hulud. Mas aí tem uma questão do ciclo de vida do verme, que antes de ele ser um verme adulto, ele é uma truta. Então, se ele caiu naquele terremoto, assim, de areia movediça que o verme causa, e aí encontrou uma truta, pode ter acontecido o que aconteceu, só que, tipo, de um jeito... Em menor escala, exato, talvez, né? Assim. Assim, talvez, realmente é uma teoria. É interessante porque essa questão de ele conseguir queimar as pessoas talvez tenha a ver com essa fornalha, né? Pode ser. Mas eu ainda tô muito curiosa, eu ainda acho que a tecnologia ixiana, essa questão de ele conseguir queimar as pessoas, ele tem que estar na presença ou ter estado na presença das pessoas, porque isso aconteceu com a Caixa. Lugar que ele, aconteceu com todo mundo que ele capturou nesse episódio. E como a gente assistiu o primeiro de novo, as visões da Caixa começam depois que o Desmond aparece. Também. É literalmente a cena seguinte, ele chega no trono, conversa com o imperador e a Caixa está lá, na cena seguinte ela tá na visão. Outra coisa que eu percebi eu é que o Constantino, ele visita o Wallach Nine também no primeiro episódio. É verdade. Então, se é exigida uma presença física para isso, os sonhos acontecerem, o Constantino é o único elo entre o palácio e o Wallach Nine, que é onde a Irmandade fica. Então, eu não sei se o Constantino também vai ter um papel aí que a gente não tá muito claro pra nós, porque não tivemos informações. Tá sobrando, né? Eu queria deixar claro que eu sou uma mentate, eu preciso de dados. Se a série não me mostrou, eu não consigo teorizar. Sim. Certo? E outra, o Constantino tá sobrando. O núcleo da realeza já é chato. E aí tem esse personagem já sobrando, assim. Então, o fato dele ter visitado o planeta da Irmandade me deixou um pouquinho curiosa. Por que ele visitou? E as meninas ficam todas... eu poderia ser noiva do imperador. Ele tem direito ao trono. Ali, né? Eu adoro um nobre com mãos ociosas. E aí eu fico assim, nossa, é mesmo, ele visitou, né? O que ele fez lá em Wallach Nine? Será que ele não implantou um dispositivo? Né? Por que ele visitou? Será que é culpa dele? Sim, ele é o único elo entre o palácio que eu consegui Porque descobrir. faria sentido com o que a gente tá vendo da mãe. Cara, se fosse um complô da Imperatriz, ia ser foda, Teoricamente, ele foi pra, tipo assim, minha irmã quer um quarto... Minha irmã vem amanhã, tá? Meu irmão quer um quarto só dela, não pode. Tá bom, então. Então, muito estranho, certo? Mas não vou gastar muito tempo com isso, porque talvez não seja. Não, mas faz sentido, porque a Imperatriz nesse episódio... A Natália, ela bota as garrinhas de fora, ela mostra que ela é tão do mal, assim, quanto a Valha, por exemplo. Ela assim. É bem manipuladora, Ela é bem manipuladora, então faz todo sentido. Ainda é... mais que ela, aparentemente, ela não gosta das irmãs. Isso é uma coisa assim, do Desmond. Tipo, o Desmond, ele late alto, ele é um cachorro doido. Ele é. Só que ele é muito obediente, ele é muito dócil ao imperador. E a Natália não. A Natália, ela é independente, ela tem a própria maquinação. Ela fala assim, uma coisa que eu admiro nas Bene Gesserit é a determinação delas. E aí, o que a gente ficou teorizando? Ela fala, elas veem o futuro que elas querem, elas dão um empurrãozinho. Exato. Então, talvez o imperador precise de um empurrãozinho. Putz, ela sabe muito mais do que ela tá aparentando, assim, sabe? Sim, e aí uma coisa que a gente teorizou aqui é que ela fala Shai Hulud. E no outro episódio. E nesse episódio, a Tula fala Shai Hulud. Quando eles têm os desenhos das meninas, né? Que elas falam, é um poço. Aí depois a irmã que eu gosto fala, a Ávila fala, não, é o Shai Hulud. Shai Hulud. E aí eu fico assim, putz, não é pra todo mundo saber esse nome. Esse nome é Fremen. Eu lembro que você falou isso no nosso podcast. Acho que foi no segundo programa que você falou. Que eu também nunca tinha ouvido esse nome. Eu lembro que no Duna deve ter rolado, mas eu não lembrava. Mas é algo Fremen, é algo do povo lá da areia. E especialmente a Natália fala The Maker. E não é pra ela saber que esse é o criador. E aí eu fiquei pensando se ela já não foi Bene Gesserit ou aliás, da Irmandade antes. Porque ela sabe muitas coisas que não era pra ela saber. E se ela for Fremen? Se ela for Fremen também é interessante. Porque, ó,
A gente reassistiu o primeiro episódio, foi muito elucidativo. Porque tem aquele diálogo do imperador com ela, falando do nosso casamento uniu o império. Sim, se ela for de Arrakis, né? Mas a gente não conseguindo manter essa união. A união não do casamento, mas o império unido. Sim, sim. Então, e se ela for de Arrakis e for, tipo... Ela seria tipo uma Pocahontas, assim. É. Que foi pra Inglaterra casar com John Smith e foi isso. Então, não sei, mas uniu por quê? Por que casar com uma mina de Arrakis uniria o império, não entendeu? faz Não faz sentido. muito sentido. Mas assim, ela sabe mais do que ela aparenta. Talvez ela fosse uma irmã e ela odeia muito as irmãs, né? Mas Talvez vamos combinar que a gente sabe o porquê que ela odeia as irmãs, né? Então, no painel a gente viu uma cena. Teve Vamos lá, calma. No painel, eles passaram 3 cenas. Não podia filmar, não podia tirar foto nem nada. 2 cenas era do episódio, então a gente viu algumas cenas antes. E uma cena era uma sequência de making off. Né? Então tinha a entrevista das 4 meninas novas da Irmandade. A Valia também participou, mas era mais focado nas 4 meninas novas. E aí passaram várias cenas, né? Porque vai mostrando cenas de bastidor e umas cenas da série. E aí a gente viu uma cena muito rapidinha, foi tipo coisa de milésimos de segundo, que era o Imperador, Mark Strong, com a sua linda careca, muito próximo da caixa, assim, meio que, sabe, mexendo no véu dela, assim, quase como se fosse beijá-la. Era um casal de medieval, sem pôr nem tirar, tipo, a princesa e o Tirando, cavaleiro. assim, Assim. E ele tirando o véu dela, assim, tipo, abrindo aquele véu dela. E aí, a gente lembra que a Imperatriz odiava a caixa. Sim. Porque justamente a caixa fazia meio que a função dela. Então, existe uma possibilidade da caixa ser a concubina do imperador mesmo. Sim, assim como a Jéssica era concubina do Duque Leto. E se o Duque Leto casasse, ela seria concubina e outra seria esposa. Ela não era esposa dele, não. oficialmente, no papel. Ele tinha que continuar solteiro pra conseguir, tipo, ser um bom partido, ter influência no Landsraad. Tipo, as pessoas tinham que puxar o saco dele, porque tinha que casar as filhas, então ele tinha que ficar solteiro. Assim como o Paul também tinha uma concubina e era casado com a Irulan. Que é a Zendaya, e ele casou depois com a Florence Pugh, mas ele amava a Zendaya, Exato. Certo. Tanto que tem um diálogo super legal entre a Jéssica e a Shani sobre ser concubina, num dos livros, em que ela consola a Shani, porque a Shani é concubina e jamais será a esposa real. E aí ela meio que reflete sobre o papel dela no casamento com o Duque Leto, sabe? No filme também, o Duque Leto fala assim, eu devia ter casado com você antes de morrer, sabe? Isso eu lembro, sim. Mas volta pro seu raciocínio. Mas existe... Então, mas é uma coisa que eu lembro que você falou no primeiro podcast, que as Bene Gesserits, além de toda essa parada do mapeamento genético, do cruzamento de pessoas para criar líderes, também tinha essa coisa delas usarem do sexo, usarem de serem concubinas, para atrair os caras, para controlar melhor lembra esses no comandantes. segundo filme que a Margot pergunta assim, por que você não foi você mesma, Ellen Gaius, tipo, entrevistar o Feyd-Rautha? Ela fala assim, porque eu sou uma figura materna e ele odeia a própria mãe, ele matou a própria mãe. Tem essa questão Se você não controla pelo matriarcado, né, pela figura do matriarca, você vai controlar pelo sexo. Ela controla pelo sexo. Então, é essa questão. Aí tem que ver até que ponto também o imperador caiu nessa, né? Porque, aparentemente... E vamos lembrar que a imperatriz, ela falou verbalmente isso, né? Que, tipo, no primeiro episódio, inclusive, ela fala... Parece que eu tô ouvindo ela da sua boca, assim, sabe? Tipo, pare de repetir as palavras dela pra mim. Total. Porque, então, existia essa questão onde a caixa fazia o papel de esposa, assim, sabe? Tipo... E de mãe da Inês. Exato. E criava a Inês. A Inês, por mais que o núcleo dela seja o mais chato de todos os episódios... Porque, assim, a gente tava conversando do porquê a gente gostou mais do episódio 3 do que do episódio 4. Porque o episódio 4 foi legal, tá? Por enquanto, não tem nenhum episódio ruim na série até agora, na minha visão. Mas por que o 3 foi melhor que o 4? Porque o 3 não tinha o núcleo Exato, da a gente Inês. não tinha percebido isso. A gente tava conversando, a gente percebeu, nossa, é porque não teve Inês nem Kieran Atrides. Kieran Atrides, que é um núcleo mais chato. E aí, tipo, logo depois dessa cena das irmãs lá em Maluknai, já corta pro núcleo do castelo, né, do palácio. Isso que eu falo, por mais que o núcleo seja péssimo, uma coisa que a gente não pode falar mal é que realmente, desde o primeiro episódio, dá pra ver a devoção da Inês para com a caixa. E assim, a Inês, ela é um personagem ruim. Ela é. Tinha como ela ser um personagem muito bom. Nossa, mulher independente, né? Tipo, não vai obedecer os pais. Só que acaba sendo muito flat ali, né? Toda a conversa dela com a Trace é muito chata. Toda vez que eles conversam. Quando ela aparece lá no clube, que o nosso lugar favorito, a balada de Duna. Que foi um pouco melhor dessa vez, né? Não foi tão horrível. Eu não sei se foi melhor ou se eu tô só relevando. Sabe? Tipo, de novo, essa balada vai voltar sempre. Tipo, tá bom, é lá que eles se encontram, Eles né? construíram essa locação e ela vai ser usada.
foda. Exato, não tem que economizar, né? Exatamente. E aí, quando ela aparece lá, tipo, é tão bobinho, né? O diálogo entre os dois, entre o Kiran e ela. O Kira é um personagem difícil. Sim. O Kira é um personagem muito É difícil de engolir. Primeiro que ele é super quadrado. Super, tipo, tá bom, o que você tem a oferecer, meu filho? E eu acho que não é nem só por ser quadrado, eu fiquei pensando sobre isso aqui, tem muitos personagens muito mais interessantes em volta. Sim. Entendeu? Qualquer personagem, qualquer menina da Irmandade até é mais legal. A Michaela, a Sister Michaela, ela é mais legal. Eu quero saber o que ela tá fazendo, mano. Meu, se tiver um episódio focado na Jen, que até agora não fez muita coisa, vai ser mais legal que o Kieran, sabe? Sim. Então, mas o que eu ia falar é, tipo assim... Só engraçado, né? Que a Jen, ela é imune aos pesadelos. Então, ela é imune aos pesadelos e desde o começo eles estão botando pra gente que ela é a única que questiona as coisas. Ela é fortuna, Ela é né? fortuna, ela questiona, ela fica, gente, isso aqui não tá certo. Quando ela vai fazer aquela prova que eles entrevistam prisioneiros da prisão imperial, ela fala, esse é o melhor que vocês conseguiram trazer. Talvez essa resistência dela tenha a ver com isso também. Porque ela não acredita em nada fielmente. E ela sabe? parece muito a Valia jovem, né? Fisicamente, inclusive. É o que a Tula fala, né? Tipo, me lembra alguém que eu conheço, né? Que vai contra, que questiona tudo. Porque a gente viu no flashback, a Valia questionava a Doroteia. Doroteia, ela, a cavala velha, a professora, e a Valia ficava, o que você quer? E a Doroteia dava umas humilhadas nela. É porque você não é querida, te largaram aqui. E aí a Inês, ela sempre... Porque nesse episódio, de novo, ela fala que ela vai pra Valak 9. Ela fala, não, quer saber? Eu vou continuar indo, gente. Ela quer muito seguir os passos. Essa cena é assim, ela já chega, tipo, rebelde. E aí, a gente tá recebendo assassinos aqui agora? Daí ele tava tendo um bate-papo mó ruim, assim, que o Desmond... nunca comi nada tão fino. Aí o Imperador, se acostume, você vai ficar por aqui. Nossa, é um diálogo muito ruim. Horrível. Não traz nada. E aí ela, não, na verdade eu tô falando que você matou muitos Fremen, né? Tipo assim, ai, a menina, sabe? Aí ela depois chega, não quer saber, eu tô falando que você matou sim o Pruitt. Fala aí que você matou. Eu não tava falando dos Fremen, não, eu tava falando do Pruitt desde o começo, tá? Aí o cara fala assim, eu não quero saber de boatos que não são fundamentados na verdade. Pai, essa definição de boato. Tipo, que coisa chata. Ela é meio adolescente, ela ficou meio adolescente. Mas esse boato é interessante, porque desde do começo do episódio, lá com o Barão, o tio-avô, né, o Barão é o menino. O tio-avô Harkonnen, eles estão falando desde o começo. Existe um boato que se espalhou de que o Pruitt foi assassinado. Alguém espalhou esse boato. Tanto que o tio-avô fala, viu, achei que era do seu povo. E eu achei muito bom que é tipo, o barãozinho, ele quer, e aí, conta aí, você que tá por dentro. Conta aí. O que aconteceu lá? Mataram ele mesmo? Mataram o menino mesmo? E aí o Robert Baratheon fala, isso aí, o povo dela aqui Your kind, ele fala, né? Seu povo. Seu tipinho. E aí a tia Doja fala assim, a gente não espalha boatos, a gente espalha a verdade. Tipo, bem irmã, né? Bem irmã, bem crente mesmo, né? E aí, depois tem uma cena que a Valia fala, a gente não espalha, mas a gente pode usar os boatos. Não foi a gente que espalhou esse, mas a gente pode usar ele. E aí tem uma cena legal que a gente gostou desse núcleo do palácio, que são as irmãs conspirando e como que elas usam o fluxo de poder. Porque é isso que eles falam no episódio 1. Gente, de verdade, quem quiser assistir o episódio 1, tem muita coisa legal. Reassistam. Agora, casa muito com o 4, inclusive. Eu acho que tem uma rima muito boa. O fluxo de poder mostra como que é controlado. Porque uma coisa é ela falar assim, não, nós irmãs controlamos o fluxo de poder. Outra coisa é mostrar que, tipo, as irmãs assim, olha, você ficou sabendo que o menino Pruitt foi assassinado? Eles podem fazer isso com qualquer casa agora. Não é melhor a gente fazer alguma coisa? E aí, mas o que a gente poderia fazer? E se uma casa menor, mas muito ambiciosa? Entra naquilo que eu tava sentindo falta na série mesmo, que é uma questão de escala. Porque como a gente acompanha quem? A Valia e a Tula. E as meninas na escola. Sim. Só que fica muito em cima disso, sabe? Óbvio que eu sei que as irmãs estão espalhadas por aí, mas fica muito em cima, dá muita impressão de que as irmãs estão na escola, entende? Sim. Que só tem aquilo ali, que tipo, é a Valia, a Tula e um monte de menina. A nova geração. Então eu tava sentindo falta de ver as outras irmãs agindo. Tipo assim, não tem só a Valia e a Tula, são as madres, elas são as mais fodonas. Mas cadê essas outras? Sabe? Essa rede cadê de as poder, outras casas? E essa rede de poder, como é que ela funciona? Vocês vão treinar essas meninas? Não, tipo, a rede de poder já tá ativa. Entendeu? Não é só a menina do bar que é um informante. Todos aqueles caras das altas casas têm uma irmã ali do lado, passando informação. Então, me deu essa noção, foi legal pra mim de ver essa noção acontecendo, de tipo, o tamanho das Irmãs da Noite. O que a gente tá vendo é o micro, a gente tá vendo a madre superior, a diretora da escola. Só que essa escola já formou muita gente. Esses 30 anos que a
que a Valia tá de diretora da escola, muita gente já saiu dali e já tá agindo. Antes também, no caso, mas as irmãs estão em atividade. Então, esse episódio mostrou bem isso. De tipo, tá, agora vamos precisar usar o nosso poder de verdade. Que esse é o verdadeiro poder delas, a influência. É o controlar pelas sombras. Então, elas estão controlando todas as altas casas pra o benefício da Valia, pra trazer o Sarkoni. Então, isso foi muito legal. E a cena é muito legal, né? Delas, tipo, cada uma usando um argumento. Mataram o menino lá. Os Riches saíram, podem fazer isso com você também. A outra até cita os Mentat, né? A Fábio, o nosso Mentat, nosso no sentido de casa, né? Nosso Mentat calculou, a chance é baixíssima dele ter morrido pelo robô. Era uns em 2,5 milhões. Legal, pra mim podia ter mais. Pra mim, essa é uma coisa, talvez, vamos ver quando terminar a série, mas pra mim essa é uma coisa que eles falham um pouco. Eu queria ver mais disso. Mais das altas casas, Sim. mais das irmãs interagindo, mais de alguma irmã falando com a Valia, tipo, chegando, falei com o mano, vai ser isso, pá. Ou a Valia reunindo as irmãs, sei lá, fala com o fulano da casa tal, fala com o fulano da casa tal, é isso que a gente vai fazer, entende? Sim. Ver um pouco porque, dessa assim, rede. eu acho que a Valia fica pequena nessa questão de quanto poder ela tem. Não dá impressão, assim, tipo, de o quão poderosa, exatamente, o quão poderosa ela é. Você matou. Assim, vamos ser bem sinceros, o plano dela tá um lixo. É que ela claramente perdeu o controle, né? Tipo, foi 30 anos jogado no lixo, assim. Vamos rever esse plano. Qual o plano? O plano dela. O plano que fica mais aparente pra gente. Tá. O plano é... Ah, tá, beleza. Eu sei pra onde você vai. Ela vai voltar pra casa antiga dela, que ela renegou durante 30 anos. Que já acenderam um pouco, né? Os Sarkoni já subiram um pouco por conta de uma manipulação inteligente no preço da pele de baleia. Ou possivelmente do sêmen de baleia. Certo. E aí eles conseguiram uma embaixadinha ali em Salos Secundos, né? Mas é uma casa muito pequena ainda. Só tem um apezinho. Só tem um apartamentozinho ali. Exato. Não tá pagando muito de aluguel, tá de boa. Tá de boa. Aí ela vai precisar estar dentro da reunião do Alto Conselho. E aí, pra ela chegar ao Alto Conselho, ela tem que ser a verdavidente do Harold, que é o sobrinho dela. Certo? Certo. E aí, uma vez que ela está no Alto Conselho, ela vai o quê? Falar a verdade? Não. Ela vai ter que esperar o Kieran atrás, tirar o duto de ventilação pra pegar ele no ato quando um caçador-buscador sair e tentar matar todo mundo lá dentro. Certo. E no momento que isso não acontece, acabou o plano dela. Porque o Desmond fez tudo isso antes. De um jeito muito mais eficaz, muito mais seguro. É essa nossa reverenda madre. Não, é um plano ruim. Assim, eu entendo, você narrando ele pra mim agora, ele ficou um pouco mais claro na minha cabeça, na real. Porque ela tava contando, é ruim, óbvio, mas ela tava contando com o impacto visual da parada, entendeu? Porque ela tava lá na faquinha. Ela ia jogar a faca no robô e tipo... ela ficou treinando na aranha. Eu acredito. Tanto que o que ela fala com a Theodosia depois, ela fala, o Desmond não só falhou meu plano de expor os rebeldes, como também demonstrou seus poderes em público. Ela também queria fazer ele isso. fez o que ela ia fazer, sabe? Ele fez o que ela ia fazer. Sim. Então, tipo, o plano é ruim, mas eu entendo. O impacto visual ia ser muito forte. Do que chegar no Imperador, vamos te matar ali. Não, ela é, tipo, matar o robô e falar, é aquele menino ali, acabou de tirar do duto. Eu só queria saber o que acontece quando você pisa ou esfaqueia um dispositivo com explosivo dentro. O dispositivo ia explodir, né? E o cara pisou. Pode ser fake também, hein? Podia ser só um dronezinho. E se ele se escondeu? Porque a gente não viu ele pegando. Mas assim, se ele trocou, o Desmond é um cara que trocaria, eu acho. Tipo, ele guardaria o robô de verdade. Cara, o Desmond, nesse episódio, ele tava muito bom. Tipo, eu tava com o Travis Fimmel na minha frente. E eu, tipo assim, esse cara é de Vikings, ok. Tipo, tá ok. Só que daí mostraram a cena dele no conselho. E aí eu saí aplaudindo ele. Olhei pra cara dele e fiquei aplaudindo. Não, ele tá muito bem nesse episódio. Gente, ele assim, todo perturbado. Doidinho. A gente viu a cena do conselho, dele no alto conselho. E antes dessa cena eu tava tipo assim, ok. O Travis Fimmel, o Vikings, entendi porque tá todo mundo aqui. Mas depois eu fiquei aplaudindo, olhando pra cara dele, falando, cara, você é foda. Não, ele tá doidinho. A primeira cena monólogo dele tá muito doidinho, assim, sabe? A primeira cena que me chamou a atenção foi ele rasgando os livros. O livro da caixa. O livro, segundo o imperador... o que você tá fazendo com o livro da caixa aí? Ele rasgando, lendo e rasgando. Tipo, ele não gosta de religião, possivelmente, né? Então, e o que é uma ótima rima de texto, né? Porque, tipo...
se o imperador era tão apaixonado assim pela caixa, agora ele tá vendo o cara queimar o livro da caixa e não tá fazendo nada, é porque passou, sabe? Tipo, a lealdade dele trocou, sabe? É mais interessante da lealdade dos outros para com o imperador é a lealdade do imperador para com os outros. Para com os outros, Pra onde ele vai? Ele é um cara meio perdido, assim O mesmo. Mark Strong tá fazendo isso muito bem, tá? Eu sei que é um imperador bem banana, mas é obviamente muito proposital, e ele entrega esse imperador banana pra mim, assim, sabe? Ele fala uma coisa muito interessante, que é tipo assim, todo mundo respeitava meu pai, mas eu sou só um cara que veio depois dele. Ele é um bananão, e ele meio que sabe, sabe? Sim. Tipo, eu nunca vou conseguir o respeito desses caras, sabe? É mais pelo poder induzido, assim, o poder imbuído por ele ser filho do imperador, sabe? Ele tem uma crise aí de meritocracia, né? Tem, e ele sabe. E é uma coisa que a gente fala desde o começo do podcast. Ele tem medo, todo imperador tem medo das casas maiores se unirem contra ele. E ele tá aí com esse medo latente. E ele vê que o Desmond pode ser a Ele é cura. um covarde, ele é mais um dos covardes do episódio, certo? Uhum. E a Natália, a imperatriz, esposa dele, faz exatamente a conspiração contra ele. E ela que espalha o boato. Ela que espalha o boato. Também numa volta muito louca, que é tipo assim, se as pessoas desafiarem o meu marido, ele vai ser capaz de mostrar o poder dele. Ela quer, tipo assim, ela espalha o boato pra, tipo assim, se alguém peitar o imperador, ele vai ter que peitar de volta, entendeu? Tipo, porque o imperador é muito deixa disso, né? Isso, inclusive ele falou pro Desmond não faz nada. E o Desmond, ele é dócil, ele fala, ok. Ela tá botando o imperador na linha de frente. Tipo assim, eu espalhei esse boato, as pessoas vão vir te questionar o que você vai fazer sobre isso. Sim. Sabe? Ela é meio trial by fire, assim, sabe? Tipo, É a regra de mental. Exato, testado pelo fogo. Tipo, a galera vai ficar te questionando, quero ver o que você vai fazer. Sim. Se vai ser um fraquinho ou não vai. E aí a gente chega na cena do conselho, né? Que isso de fato acontece. Não graças ao Barão Harkonnen, porque ele amarela. Deixa eu te perguntar um negócio. Eles falam muito nesse conselho, eles falam muito sobre Landsrats. Landsraad. Landsraad, isso. Landsraad, isso. O que é isso? Landsraad é a reunião de representantes das casas maiores. Aquilo ali é o Landsraad, o que a gente tá vendo. Não, né? aquilo a gente tá vendo o Alto Conselho, Certo. que é cada representante das casas se reúnem e aí tomam decisões junto com o imperador. Certo. Mas o Landsraad em si é a reunião das casas maiores. Então, tipo, toda a casa pertence ao Landsraad. Só que Landsraad, o imperador Padishah e outras forças são diversos grupos políticos que controlam o império naquela época. Tá. Apesar de parecer que o imperador é o absolutista, na verdade tem uma tensão política entre todos esses outros grupos políticos que vão definir o rumo do império. Então, outros grupos, por exemplo, seriam a Guilda Espacial, que é quem controla a viagem interplanetária. Sem a Guilda não tem nada. Tanto que tem muitos planetas que sofrem o embargo da Guilda, e aí, tipo assim, quase não tem como ter trade, não tem comércio, fica isolado, aí, tipo, definha. A Guilda já acabou com muitos planetas também. Bene Gesserit é outro, aí, tipo assim, vai ter vários grupos diferentes, entendeu? Que vão... Tem a Shoam, que é como se fosse, tipo, as grandes navegações. Sabe aquela organização que a Holanda fundou lá, tipo, das Índias Orientais, as coisas assim. Tem o Shoam, que também controla o tráfego de especiaria, e que, tipo, eu não sei se já dessa época da série já tá forte, mas porque, teoricamente, é meio que um segredo que a especiaria ajuda a viagem interplanetária. Mas, assim, a gente vê que o que os rebeldes querem, né, naquela cena com Kira no clube, é controlar o fluxo de especiaria. Let the spice flow. Eles querem deixar a especiaria fluir, porque quem controla a especiaria controla o universo. E nesse momento, quem controla a especiaria é o Imperador Padishah, certo? Assim como o Paul Atreides vai controlar também os de especiaria, assim como o Duke Leto também vai controlar, talvez de outra maneira, né, com outro objetivo, o fluxo de especiaria no futuro. Então, é muito importante você ver a especiaria como se fosse petróleo, entendeu? Tá. Nessa época do Frank. Então, como ele controla o combustível, o imperador controla o universo. Porque sem isso não tem como ter comércio, comunicação. E por isso que os rebeldes atacaram a Hax, né? Como a gente viu lá Exato. quando eles falam, né? Que o ataque de Hax foi coisa deles. Sim. Só que o ataque de Hax foi coisa das Bene Gesserit, através da Miquella. E o ataque de Hax é o que criou o Desmond. Sim. Olha só. Ou seja, talvez elas tenham criado a própria coisa que vai destruir elas, ou pelo menos que tá enchendo o saco da Valha, né? E a gente vê que isso é um padrão das Bene Gesserit, ou das irmãs, né? Da Irmandade. Porque a gente também estava reassistindo o primeiro episódio, vendo aquela cena em que, nesse quarto episódio, a Inês conversa com Constantine
Constantino pedindo ajuda pra desafiar o pai. E ele é muito covarde. Ele tem medo. Ele não consegue, ele é mais um covarde, né? Mais um que vai morrer 1000 vezes antes do fim da série. E aí ela fala, não, mas lembra, você me salvou. E ele fala assim, você se salvou sozinha. E aí, o que aconteceu? Lembra que eles tinham comentado que eles tinham sido sequestrados quando eles eram crianças? Disso que eles estão falando, Isso, né? no episódio 2, a Inês fala pra trás, você sabia que foi sequestrado durante alguns anos por rebeldes? Ele não sabia. E aí, no primeiro episódio, a Inês vai se despedir, ela tem a visão, tem um pesadelo, vai se despedir da Inês, porque A o medo... Caixa vai se despedir da Inês. Desculpa, a Caixa, o medo da Caixa é que aconteça algo com a Inês. Que ela tem uma ligação com a Inês como se fosse mãe e filho. Total. E aí, a Caixa vai se despedir e fala, quando eu e as minhas irmãs te encontramos, você era só uma criança assustada, tantos anos presa em cativeiro. Então, na verdade, seja... quem descobriu a Inês, que resgatou, foram as irmãs. Coincidentemente, resgataram a filha do imperador. E conseguiu o respeito do imperador. O que a gente tá achando? Que, muito provavelmente, elas orquestraram esse cativeiro, esse sequestro, pra depois manipular a família real e entrar nas graças do imperador. Exatamente. Então, tudo tá meio que... Elas que então, que a gente tá achando que sequestraram a Inês, soltaram a Inês, conseguiram as graças, também atacaram, estão dentro do ataque de Arrakis, então tudo foram elas, né? Tudo foram elas vão por várias frentes, assim. Então, tipo assim, esse ataque em Arrakis foi coisa das irmãs, da Irmandade, só que mesmo assim, parece que as coisas estão saindo do controle da Vale, entendeu? Talvez foi muitos planos, eu acho, né? Planos dentro de planos, né? Enfim, a estrutura de poder dentro da Landsat funciona assim. E o Harold Harkonnen, o Barão, ele invoca a Lady Canly, né? E aí ele até começa a explicar como funciona um Canly. E aí aquele velho... dá uma tiradona nele, né? Todo mundo aqui tá familiarizado. Vocês devem estar familiarizados mais que todo mundo. Os covardões Harkonnen. Porque tem uma vendetta muito grande entre os Harkonnen e os Atreides, entendeu? O que a Tula fez... tá dentro das regras de Canly, que eu vou explicar agora o que é. As regras de Canly dentro do Landsat, elas vão definir o que é permitido e o que é proibido numa vendetta, numa rixa entre duas casas. Vendetta é literalmente vingança, né? Se uma casa quiser destruir a outra, tem certos limites que ela tem que respeitar e outras coisas que vão estar postas e que tá dentro. É como se fosse uma coisa bem medieval, sabe? Ou então, quando alguém te desafia pra um duelo, tá? Tem regras. No filme 2, o Canly é invocado. Quando o Paul vai chamar o imperador e pede pro imperador definir o seu campeão, ou vem você mesmo, que eu vou te desafiar, e aí se eu ganhar eu vou pegar o seu poder e vou pegar a mão da sua filha. E aí quem é o campeão que o imperador Padishah chama é o Fate Hawthorne. O Elvis Presley. Exato, o Austin Butler. Aquilo lá tá dentro da lei do Canly, do duelo e da vendetta. Tanto que isso acaba e, tipo assim, pronto. Aí a Irulan fala, olha, você derrotou o campeão, meu pai ele não precisa ser culpado, tipo, deixa ele ir, deixa ele preso, deixa ele vivo, entendeu? O que não estaria dentro da lei de Canly, por exemplo? Você usar armas nucleares contra o planeta do seu inimigo. Então é literalmente um bagulho de regras mesmo, assim, tipo... Sim, pra evitar, na verdade, tipo, tinha muita barbaridade nessa época, principalmente saindo da jihad bluteriana, tinha muito extermínio de, assim, tipo, pessoas inocentes morriam, entendeu? Então, na verdade, as leis de Canly, elas são feitas pra proteger inocentes. Você tá com uma rixa com o seu rival, você vai matar só o rival. Vocês vão resolver sem levar pra mais gente. Por isso que o que a Tula fez tá dentro do Canly, porque todos que morreram lá eram Atreides, pela morte do irmão dela, o Griffin. Então tá dentro do um olho por um olho, entendeu? Então tá certo. Aí a gente segue nessa cena do Desmond, tipo assim, demonstrando o seu poder. E ele evoca uma coisa que é meio assim, ninguém pode questionar. Que é a questão das máquinas. Que o menino não foi assassinado, ele foi executado. Entra essa questão do inimigo, né? Assim, dentro do momento de Duna Profecia, a gente tá há 100 e poucos anos ali da Guerra das Máquinas. É recente. E essa lei marcial bateu, assim, é extremamente proibido. Não criará máquinas à semelhança do pensamento humano. Exato. Não pode ter think machines, né? Que eles falam, máquinas pensantes, máquinas com IA. Não pode. E isso é meio inquestionável, entendeu? Tipo, que a partir do momento que você
tem uma máquina, bom, você tá descumprindo a lei. Então, ele usa isso, ele fala, bom, o menino foi executado, é uma barbaridade? É, mas ele tinha uma máquina pensante. E aí, alguém tem alguma coisa pra dizer? E as pessoas estavam saindo de um momento de extremismo muito grande nessa época, né? Uhum. Eu comentei isso já nas outras semanas, mas essa semana eu tava lendo sobre, tipo assim, diferentes pessoas que usavam máquinas. E aí, ontem, a gente até teve 2 citações de... mesmo após saindo da jihad luterana, grupos que meio que se rebelavam e falavam assim, olha, as máquinas pensantes não são tão ruins assim. Rich Chase, né? Que são a casa Rich Chase, Ele, no o primeiro Righteous. episódio, ele falou, gente, vamos, não é tão ruim assim, vamos dar uma afrouxada, né? Sim. E o X, Planeta de X, que a gente já pode falar um pouquinho mais pra frente. Tá. Mas na jihad luterana, as pessoas eram muito, muito extremistas. Existe um humano chamado Holtzman, que foi responsável pela criação dos escudos e pela criação da comunicação interespacial, interplanetária, tá? Esse humano, que já era muito inteligente, um gênio matemático, ele sofreu um acidente e aí ele acabou virando só um cérebro numa CPU, um procedimento meio experimental. E aí, por vários motivos, assim, ele ficou um pouco mais paranoico, eles construíram uma nave espacial, e aí ele saiu de órbita, tipo assim, ele não conseguiu mais ter motor, né? E aí ele ficava orbitando, desligado, uma órbita de mais de 1000 anos. E aí, como ele não tinha nada pra fazer, ele ficava só filosofando e criando teoremas. A cada volta que ele dava, ele entregava pro planeta dele, o Natal, né? De onde ele saiu, e qual ele estava dentro da órbita, ele entregava uma tecnologia muito revolucionária, assim. E ele falava, já volto. E aí foi, Já volta era 1000 anos. Exato. E aí ele via a evolução humana acontecendo. Só que ele nunca deixou de se considerar humano, apesar de não comer, não dormir, não falar. Só o cérebro, né? E aí, quando ele entregou uma tecnologia e falou assim, eu já volto, tô aqui. Eu sou fulano, Holtzman, sim, eu sou lendário, mas eu existo, e isso aconteceu comigo, tal, agora eu tô assim. Eu volto daqui a pouco com uma coisa que eu não terminei ainda, mas já volto. As pessoas sabiam que ele ia voltar, e ele falou exatamente quando ele ia voltar, porque ele era um pouco orgulhoso. Ele era humano em todos os sentidos, ele era muito sacana, vaidoso, sabe? Ele era realmente, assim, uma pessoa. E aí, apesar de não ter um corpo, quando ele voltou, os jihadistas luterianos estavam guardando. E eles brigaram entre si pra ver quem ia ter a honra de matar a última máquina pensante. É uma máquina, apesar de ser um cérebro num computador, né? Pois é. E aí foi horrível, porque, tipo, ele ia entregar mais uma coisa que ia revolucionar a humanidade, entendeu? Pro nosso benefício. Só que ele falou assim, não entre na minha nave, porque eu tenho um mecanismo aqui de segurança que todo mundo vai explodir. E aí a pessoa que tirou o palitinho ali foi e ganhou, também foi explodida, explodiu ele, e tipo assim, de um jeito horrível, assim, entendeu? Tipo assim, porque ele se considerava humano, ele era humano, entendeu? Quando a gente fala, tem que lembrar que a gente fala muito da guerra das máquinas, você falou bem nos outros capítulos, né? Tipo, a jihad é um bagulho meio genocida mesmo, assim, eles saíram matando todo mundo, sabe? E eram essas pessoas com que a Doroteia tinha relação, entendeu? Imagina o que ela teria feito se ela conhecesse aquela máquina. A gente viu lá no episódio 3, eu acho, né? Que eles falam que a Doroteia, ela ficou muito próxima dos butlerianos. Sim. Imagina que são essa família. Quando a... Não, é um grupo. É um grupo? Como se fossem jihadistas, assim. Tipo, seguidores de Serena Butler, assim, que seja. Tipo, que tem essa ideia meio extremista de são que fervorosíssimos, né? E aí, imagina a Layla acordando, mas ela, a Doroteia, ela acordando com uma IA. Imagina que, tipo assim, eu tava esperando ver isso nesse episódio, mas imagina nos próximos, assim, a reação que ela vai ter. Então, se for a Doroteia tomando o controle do corpo da Layla, porque a Tula falou que é um jogo de poder também. Sim. Tipo, nada impede uma pessoa que tá lá morta no mundo lá das memórias trocar de lugar. E a gente tem acesso a isso nesse episódio, não, assim, a ponto de trocar de lugar, mas as vozes que a Tula e a Valha ouvem, a gente consegue ouvir elas com mais clareza. E a gente ouve a mãe da Valha falando, você não pertence aqui, vai embora. Lá na casa Harkonnen, né? E a Tula também, tipo, o que você tá fazendo? Sou inútil. Pô, a mãe na cabeça, é foda. E as duas têm aquela mãe horrível, né? Tipo, a mesma mãe. Aquela específica mãe é foda. E assim, como se as memórias estivessem no DNA, e como ela tem o DNA, aí ela vai ter acesso a essas memórias, né? E aí a memória genética é o outro eu. E aí eu fico pensando, meu, deve ser enlouquecedor, porque a Valha sofre demais com isso, né? Sim. Tipo, como é que você vai tomar decisões claras quando você tem, tipo, uma voz te atazanando? É a dificuldade de ser uma madre, né, eu
acho. Por isso que você tem que ter uma personalidade forte. Se você é preparada pra isso. Se você não for, você pode sofrer uma possessão e aí virar uma abominação, que é talvez o que ela vai se tornar, e a primeira abominação que as irmãs vão enfrentar. E por isso que talvez seja uma coisa tão horrível na época aqui dessa cronologia, porque elas falam assim, elas são muito categóricas, assim. Tipo assim, não tem solução. Talvez seja daí, né? É. E aí, voltando ali pro núcleo do Palácio e de Salusa, a gente tem pela primeira vez a menção ao planeta Ix. É verdade. Na verdade, que os rebeldes vão falar com o Ixiano, né? Meu Ixiano favorito. Pra pegar o droidzinho lá, o robô autônomo. Sim. E aí, a gente já mencionou, eu já falei dos Ixianos anteriormente, mas eu vou explicar um pouquinho. Acertou mais uma vez, inclusive. Eu não achei que eles iam falar dos Ixianos, porque os Ixianos, eles aparecem muito mais pra frente, assim. Mas, pra quem não sabe, o planeta Ix é o 9º planeta do sistema de onde eles estão. E aí, eles confundem o numeral 9 romano com a palavra Ix, e aí, tipo, eles são chamados de Ixianos. É de IX, de 9, tipo Valak 9, Ixiano. Tipo isso, E aí, isso é legal. Eles são um planeta que eles sempre tentaram continuar fazendo tecnologia nos limites da legalidade, tá? Então, o cone do silêncio, as coisas de suspensão, todo mundo... Você falou que tudo que flutua lá é Ixiano, né? Eles sempre foram vistos com muita desconfiança, mas ao mesmo tempo você tem que usar a tecnologia deles. Aquele negócio que a Valia usa lá, tipo, pra mandar mensagens, os Ixianos que fazem, entendeu? E aí, sempre eles resistiram à proibição do uso de tecnologia, conseguiram, tipo, sempre tentaram meio que empurrar isso, sabe? Mais pra frente, assim, tipo... Dá uma afrouxada, né? No limite de que ainda era permitido, sem fazer máquinas pensantes no aberto. E aí, inclusive, isso é muito importante porque o próprio Leto 2, ele vai usar, assim, a tecnologia Ixiana em algum momento, entendeu? Então, tipo, isso vai ser importante no futuro da humanidade quando a gente não tiver que se libertar do uso da especiaria, por exemplo, entendeu? Mas isso aí é muito mais pra frente, tipo... eles sempre tiveram uma relação muito dúbia, assim, você não sabe se eles vão trazer a salvação ou a perdição da humanidade, assim, sabe, nas séries. Porque a ameaça das máquinas pensantes é muito constante, tipo, esse plot não foi terminado, mas talvez eles fizessem uma máquina pensante de novo, que talvez fosse eliminar a humanidade novamente. Mas, assim, eu sempre imaginei eles como se fossem mais... Sabe, assim, tipo, nerds tech, seus de gadgets. E eu fiquei faltou um óculos. Faltou um Google Lens, assim, mas eu fiquei meio decepcionada com o ator lá que botaram, que parece um vilão da Marvel, assim. Ficou meio pirata, né? Ficou meio contrabandista genérico, assim. Ficou tipo o cara que mata o tio do Peter Parker, sabe, assim, e aí, você quer comprar um drone? Apenas um bandido, né? Apenas um final, estereótipo de bandido. Vai morrer queimado igual todos os outros, mas enfim. Eu fiquei feliz com a menção do Planeta X. Legal, pô, legal. Eu reconheci ele fala meu Ixiano, tal, favorito, por causa do podcast aqui, que eu lembro que você falou. Falei, os Ixianos mexem com tecnologia. Sim. Eles são os caras da tecnologia, né? Então, legal. Assim, acho que vai ficar só nessa menção por enquanto, mas é legal, é um aceno. Eu acho que eles chamaram... Se eles botaram é porque ele vai trazer mais tecnologia e a gente vai ver. Eu ainda acho que o poder do Desmond é Ixiano. É Ixiano, aquele olho dele lá azul, que depois e eu acho que essa coisa de odiar as máquinas é uma fachada. Ah, sim, ele tá claramente fingindo. É só pra, o mal comum, assim, talvez sabe? seja o contrário, né? Talvez ele seja Ixiano. Sim. Porque se você for uma máquina vestida de homem ali, você começa a pregar contra as máquinas, ninguém vai desconfiar que você é uma máquina, entendeu? Você tá pregando contra. Eu não acho que ele é uma máquina, mas eu acho que ele é, tipo, tá com os Ixianos. Tá, entendi. Não sei. Entendi. E aí logo depois do Ixiano, o Ixiano dá a nós uma das piores falas desse episódio, que é alguma coisa do tipo, ético, mas não puro. Nossa, correto, mas não puro. Depois a Atreides repete isso, né? Pra Inês. Nossa. Correto, mas não... Como se isso significasse alguma coisa, né? É como se fosse um baita banger, assim, como se fosse a frase. Você acabou de ouvir do mano ali do bar, cara. Pelo amor de Deus, não tá repetindo isso como se fosse algo muito... Ele quer impressionar erudito. A garota. Claramente. E aí ele fala outra frase muito vazia, que é tipo... Ela fala, não sei o que eu faço com meu pai, porque não sei o que lá, não sei o que lá. Aí eu não quero prejudicar, mas ao mesmo tempo ele tá errado. Ele chega assim... Às vezes você tem que queimar uma coisa até o chão para ajudá-la. O que significa para, ô pensador, isso? Para com isso. Tipo assim, eu quero consertar esse computador, eu vou queimar até o chão? Não, parece que aquele cara que tudo que você vai falar, ele vai ter uma frase pra você. Só responde o que eu tô te perguntando. A conversa que é uma pessoa normal, tá ligado? A montanha não se curva, a montanha... Não, eu perguntei se você quer um café, sabe? Eu perguntei que horas são.
Mas eu acho que ele tá tentando evocar a lei de Amtal, que é tipo assim, se você quiser ajudar a reconstruir uma coisa, você precisa, tipo, quebrar ela pra ver o valor dela, e aí sim, você vai já saber o valor e conseguir. É que esse núcleo é muito boring. Eu lembro do momento onde ele vai tirar a grade lá pro robozinho entrar. E aí, tipo assim, primeiro mostra ele olhando pro lado. Aí volta lá as casas falando. Aí a cena seguinte volta ele com a mão na grade, assim. E ninguém tá vendo, tipo, o que eles estão fazendo, tá ligado? Aí volta o alto conselho. Aí volta ele tirando a grade. Ele tá com a grade um pouquinho tirada. Ele tá, tipo, olhando, conferindo e tirando, assim. Aí a Inês chega e fala, a Casa Imperial vai abrir investigação. Aí ele guarda a grade de volta. Porque a Inês chegou. Caramba, cara, é tipo 5 cenas dele tirando a grade. Eu vou usar como plano de fundo, assim, ele assim, com a grade. Ele assim, ó. Aí cena seguinte, tipo, vou tirar, hein, galera. Ou vou tirar. E os guardas não estão fazendo nada, tá ligado? Tô tirando a grade, hein, vocês estão vendo, hein. E aí nem chegou, não vou tirar mais. Nossa, cara. Uma coisa que eu não aguento é, tipo, como todas as meninas conversam entre elas com ligagem digital e ninguém percebe que as pessoas vestidas iguais estão conversando. Ah, não, mas o dos dedinhos eu vou aceitar. Porque realmente, não dá pra ver o dedo naquela roupa lá. Só fica a ponta dos dedos pra fora e a mulher tá conversando. Não tem como você ver Mas isso. elas estão olhando uma pra outra. Não. E como o Kieran, tipo, ninguém percebe que tá mapeando a ventilação, abrindo a ventilação. O Kieran, assim, ele vai ter que fazer... Eu sinto que ele vai ter que lutar contra o Desmond, alguma coisa assim. Se ele acabar com o Desmond, é a redenção desse personagem. Se ele, tipo, a redenção desse personagem seria interessante porque repetiu o ciclo A3, né? Tipo, a Valia tá toda hora tentando acabar com o Desmond, mas quem vai acabar com ele vai ser um A3. Tipo, não adiantou de nada uma Harkonnen tentar fazer a parada. Não, é a história da Valia, né? Então, seria muito legal esse, tipo, toda essa luta e, nossa, vai acabar as irmãs e quem mata é, tipo... O guarda da princesa, sabe? Tipo, o espadachim da princesa, que é um Atreides. Igual ao Abulard e o Vorian, né? Tipo, que o cara era nobre, o Harkonnen, mas aí o Vorian que pegou todos os créditos. E aí, falando no Vorian, tem um diálogo muito interessante do Kieran com a Inês, que é a única coisa que justifica esse diálogo dos dois. É o único diálogo legal ali. Quando a Inês fala que, viu, era pra você estar passando por isso agora. Porque era pra você estar preso num palácio. Exato, porque era pro Vorian ser o imperador. E é uma coisa que a gente questiona aqui desde o começo desse podcast, né? Se os Atreides saíram tão em alta assim, eles são os heróis da guerra, todo mundo sabe, todo mundo lembra disso, por que esses caras não estão no governo? Sabe? Porque mesmo por pressão da popular, pressão das altas casas, tipo, o nosso herói não vai ser o governador... Entra um negócio tipo Star Wars, por exemplo. Star Wars tem a Mon Mothma, que é a líder da Aliança Rebelde, que quando a Aliança Rebelde derrota o Império, ela é votada como chanceler, rola uma eleição. E aí todo mundo, é a mina que salvou a gente, vamos botar ela no poder. É uma coisa lógica se pensar. Mas não com Vorian. Então, mas assim, deu a entender que as pessoas queriam, certo? Deu a entender isso. Só que o Vorian, no seu alto altruísmo, Atreides... Eles falam que não é certo ele governar, porque as pessoas têm que governar, têm que tomar suas decisões sozinhas. A função deles ali foi ajudar, foi salvar, não governar os povos. Os povos têm que se resolver sozinhos. Que é assim. O que o Kieran também transmite, falando assim, seu pai é um bom homem, eu gosto do cara. É muito Atreides. Conta piadas isso, meio né? de tizão, mas gente fina pra caramba. Uma bonita careca. Uma bonita careca. Ele era mais bonito com o cabelo, mas agora não, tudo bem. Mark Strong foi feito pra ficar careca, pelo amor de Deus. Mas nenhum homem pode ter tanto poder quanto o imperador e permanecer, tipo assim, não dá certo. É muito Atreides, tipo assim, eu não vou governar porque é muito poder pra uma pessoa só. E aí, isso traz um dos motivos das entrevistas do Jordan Goldberg que eu assisti nessa semana, antes mesmo da CXP, que eles falam um pouco sobre os motivos da série. Ele fala que a Irulan fala em algum momento nos diários dela que, em relação ao Paul Atreides, em algum momento o homem precisa reconhecer o mito que ele se tornou. Ponto. Aceitar aquilo que falam dele também. E eu acho que isso tem a ver com a irmandade, entendeu? Sobre ela reconhecer o mito que ela se tornou. Ponto. E 2, o tema de o poder corrompe, o poder atrai os corruptos. Porque nesse caso pode ser que quem aceitou o poder talvez só fosse mais corrupto, mais suscetível, mais fraco, que é um tema meio desde o Império Romano. Cícero tem essas reflexões, essas meditações. O próprio pai da mina do Gladiador lá, o Marco Aurelius, faz meditações sobre o poder. Se você não tá entendendo porque a gente tá rindo falando de Gladiador, entra no nosso Instagram,
Ou no próprio no próprio Shorts. Shorts aqui no YouTube tem o nosso videozinho sobre Gladiador 2, o que a gente achou. E é por isso que a gente tá dando risada. Não vou dar spoiler do que a gente achou, dá uma olhada lá, mas é isso, basicamente. E tem um busto dele muito bonito, né? E tem um busto. E tem uma Ele piada jovem. envolvendo o Marco Aurelius e um busto no Gladiador 2. Do Paul Mescal. Que... Enfim, não vamos dar spoiler. Tem essa experiência sozinho, tá bom? Tem essa experiência. E uma coisa que é interessante, indo já no final do episódio, é que finalmente tem o confronto da Valia. A gente viu isso crescendo, na verdade, no episódio, né? Que a Valia vai meio que aguentando o tio dela falando, meio quieta, assim. Ela Sim. dá umas respostinhas e tal, mas ela não tinha um confronto com o tio dela, o tio avô do Barão. Uhum. E aí a gente tem, bom, uma coisa que é óbvia também. Se você exige de um respirador pra você viver, você não vai discutir com a pessoa que tá com o seu respirador na mão. E principalmente se esse respirador já tá fora do teu alcance, por que o seu respirador não está atrelado à sua cadeira? Então, por que toda hora tá perdido essa parada? Alguém tem que levantar e Por pegar. que o Harold tem que ir lá? Chato, velho. Isso é coisa de velho chato, entendeu? Tipo, guarda isso no bolso? Não vou. Você vai pegar pra mim toda vez, sabe? Sim. Não, 100% fechado com a Valia. Aí a 100% Valia fechado com a Valia. pega assim, né, ali na mesinha, ela pega e parece algumas vezes que ela vai dar pra ele, mas é que ele continua. Sua feiticeira. Dá pra ver que é algo muito pesado pra ela, assim. Tipo, ela não tá com as coisas limpas com o passado dela. O que ele fala ainda afeta ela, sabe? Então ela fica titubeando. Tipo, tem hora que parece que ela vai dar o respirador, tem hora que fala que não. E isso é legal. Eu brinquei aqui que, tipo, não brigue com quem tá com o seu respirador, mas isso mostra o quão raivoso, o quão machucado também ele tá, sabe? Tipo, até o final, ele sabia que ele ia morrer, sabe? Ele sabia que ela tava segurando o respirador, mas até o final ele não arredou. Naquelas monte de opinião, aquela monte de coisa que ele falou pra ela, e até o final ele foi, tipo assim, ele garantiu que ele odeia ela até o último suspiro dele, assim, sabe? Tipo, o ódio dela era mais importante do que a vida dele, Do que a vida dele, naquele momento. Jogar na cara dela o quanto ela afundou a família Harkonnen. Porque ela foi, na cabeça dele, responsável pela morte do Griffin. Sim. Que era, aparentemente, o prometido pra trazer o Harkonnen de volta, Tipo né? assim, como voltou por causa do preço da pele de baleia com o Harold, talvez o Griffin tivesse trazido, entendeu? O próprio Harold, ele parece um pouco Griffin. Você tem essa impressão, parece. assim? Que fisicamente Sim. ele lembra um pouco Griffin? Meio assim? compridinho, branquinho. É, compridinho, cabelinho escurinho, o nariz e tal. Lembra um pouco, assim. Mas o ator do Harold é muito bom, né? É. Tipo, ele tem um timing de comédia, assim. Tipo, quando ele fala assim, outstanding work. Ele tem um timing de engomadinho, sabe? Ele tem um timing muito bom. Tipo, Game of Thrones vai garfar ele com certeza. Eu consigo ver muito ele como um chato medieval, Ele assim, parece sabe? o Theon, né? Theon Greyjoy. Ele parece um Greyjoy. Cebolinho, assim. Exato, ele parece um Greyjoy. Cabelinho, assim, a gola alta, sabe? E meio afetadinho, assim, meio tipo... Parece que ele quer rir, sabe? Ele é meio afetado nesse ponto. Parece que ele quer rir, assim, muitas vezes. Eu achei que ele ia começar a rir quando ele tá falando no Landsad. Então... Ele começa a fazer uma coisa meio vergonhosa, assim. Mas eu acho ele muito corajoso, sabia? Tipo, porque a casa dele é um nada. É que ele não tem a gana necessária, né? Ele não é uma valha. Então. O Griffin seria, sabe? Sim. Tipo, o Griffin ia até o final. Tipo, Sim. o Griffin não arrega. Ele é meio arregão, ele é meio bundão, assim, sabe? Mas Mas aí... que a Inês devorou ele lá depois, né? Tipo assim, a casa real acusa. E a própria Valia fala, viu? Não precisa fazer mais nada. Ela fez por você, sabe? Tipo, dá pra ver o olho da Valia virando, assim, pra dentro. Tipo, caramba. Sim. Esse moleque não dá lá dentro, cara. Acho que o sangue da Valia prevalece no Harkonnen depois, né? Porque o Harkonnen que a gente vê depois é muito mais a Valia. Talvez a influência que ela vai exercer nos filhos, nos netos do Harold, talvez ela se torne o símbolo Harkonnen, pra pensar assim, sim. Tipo... Daqui 100 anos eles vão falar, tipo, olha... Nossa... Mas não vamos esquecer que a história vai lembrar dela de uma maneira diferente, né? Ela fala isso nos primeiros episódios. É verdade. Mas verdade. Aí, tipo, ela não dá respirador. E aí o cara... tossiu lá, morreu falando, chamando de feiticeira. Você é a desgraça da família. Não, eu adoro... Vergonha da profissão. E vai. Ele morreu, tipo, odiando. Morreu no ódio, morreu próprio veneno, assim. E aí a atriz entregou muito bem, assim, que ela começa a gritar com ele. Você vê muito uma libertação da Valia, assim, tipo, sim. É uma coisa que ela queria falar há muitos anos. Sim. E, bom, ia ser agora. Eles estão se resolvendo ali, sabe? Sim. O que eles tinham pra falar um pro outro, eles estão falando. Sim. E aí, do nada, aparece o Griffin pelado. O Griffin jovem pelado, assim. A minha reação foi, o que eu tô vendo? Por que eu tô vendo o Griffin? Não sei se pelado, mas sem camisa ele tava. Por que o Griffin tá semi-pelado, semi-nu, e é o Griffin novo, e a Valia tem 60 anos, o que tá acontecendo? E a Valia vai e abraça ele. E a Valia abraça, só que ela saca o que é. Não, inicialmente ela é tomada pela emoção. E aí depois que tá conversando e tal, que ela respira, tem um momento que ela puxa o ar e que ela volta a ser ela mesma, volta, ela recobra, tipo, fria. Não, vamos resolver isso.
E ela agradece. E aí o Griffin, com aspas, ele fala, não, agora eu percebi o sacrifício que você tá fazendo vindo pra cá, pra gente conseguir chegar onde a gente quer, e se você vai se sacrificar, eu também vou. E aí ela fala, obrigado, Theo. E aí eu fiquei, Theo? Quem é Theo? Até agora a gente não viu um Theo. E é Theo de Theodosia. Ah, sim, que depois volta à forma original dela, né? E aí a Theodosia vai se transformando. A gente vai falar um pouco sobre isso, mas a Theodosia vai se transformando. Mas a minha questão é, beleza, a gente Você diria que descobriu- os músculos ossos dela estavam dançando em sua face? com uns barulhos horríveis, né? Creque, creque, Clec, creque. clec, e ela vai meio... Ela vai meio que fazendo uns barulhos meio de grito, assim, gutural. Parece doloroso. Né? Parece doloroso. Mas aí, beleza. A gente vamos falar sobre isso, sobre ela ser um face dancer, uma dançarina de rostos. Mas por que diabos escolher o Griffin? Por que ela fez? Será que ela queria impactar a Valha? Será? Ela Eu acho que queria, sim. tipo, chocar a Valha, talvez? Tipo... Ou talvez os escritores quiseram escrever uma cena muito chocante, assim, É que sem foi pensar se chocante fazia pra sentido. gente. É pra gente olhar e falar assim, o que o Griffin tá fazendo aqui? Só que dentro do episódio não faz muito Não sentido. faz sentido assim. nenhum ela fazer isso. Ela falou que não queria fazer, entendeu? E Dói. Por que o Griffin, tipo, por que ela queria jogar? Tipo, a chance da Valha dar uma facada nela é grande, sabe? Tipo, menina, o que você tá fazendo? Uma sabe? assombração. Não, e que menina, que você tá... Igual a Tula falando pra Emeline, quando a Emeline faz o Percepção, ela fala, você tá usando Percepção em mim? Sabe? Comigo? Pra cima de Moar? Então, a chance da Valha fazer isso era grande. Eu falei, Teodosia, o que você tá fazendo? Comigo? Você quer me manipular? É. Só se for uma coisa assim, sabe? Eu acho que acho que ela queria testar o quanto poder ela poderia ter sobre a Valha, se Ah. até a Valha tinha essa fraqueza. Essa falha, Teve um né? momento que ela tava vulnerável ali. A Valha É. ficou vulnerável. Não, né? e era nítido. E a brecha Theodosia, ali. eu acho muito inteligente, porque, tipo, a Theodosia, ela foi buscando informação. Ela falou assim, quem é esse cara aqui, nesse Esse retratão? quadro, é. Ela assim, esse cara aqui, não é o cara do seu pingente? Quem que é esse menino que parece do Como Treinar Seu Dragão aí? Ah, esse menino aí do Treinar Nosso Dragão, não é esse aí do seu Loki? Ah, ela foi juntando. Ela foi juntando. E eu acho que ela foi meio que preparando o terreno pra testar essa vulnerabilidade da Valha, entendeu? E aí, por mais que parecia uma prova de amor, eu acho que era mais um teste de terreno. Um teste até onde eu posso ir, né? Eu acho que isso vai vingar, acho que não vai virar, mas assim, eu gosto de ler assim, sabe? E aí, a Theodosia vai se transformando, fazendo crec, 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 crec. E, cara, é muito doloroso, pelo menos parece muito doloroso. E ela é uma dançarina de rostos. Facial. Facial, dançarina facial. O que diabos é um dançarino facial? Então, a gente foi introduzido ao planeta de Ix, e aí outro planeta que a gente precisa conhecer, ou o grupo, né, que a gente precisa conhecer são os Bene Twi'laksu, ou Twi'laksu. Twi'laks, né? Bene Twi'laks ou os Twi'laksu, que são um planeta que, honestamente, eu não achei que eu ia ver nessa série ainda, mas... Ou mencionado, né? É, ou mencionado, mas claramente, assim, tipo, a gente tá com a cronologia mexida aqui, não tá seguindo exatamente a cronologia oficial, o que eu não me importo muito, que, tipo, assim, pra deixar a história direitinha, assim, redondinha, tá tudo bem. É legal ver essas menções, assim, pra quem é fã. Então, acho que vai funcionar direitinho na história. É um planeta que foi por muito tempo meio que ignorado, porque ele era do Outer Worlds, ou então, tipo, da periferia, né, do Império. Fora do governo, né? É, muito embaixo do radar, assim. E assim como os Ixianos, eles fazem tecnologia de máquinas, os Twi'laksu, eles fazem tecnologia orgânica, biológica. Eles mexem com material genético. Olha só. Eles manipulam geneticamente várias espécies, eles fazem uma espécie de carne divina, que é meio que uma trollagem deles, porque, tipo, é uma coisa meio nojenta, assim, eu não lembro o que é, uma mistura de porco com um cão. Só que, tipo, é a coisa mais deliciosa que tem no Império, então eles servem em todos os banquetes, eles ganham muito dinheiro com isso, só que eles não comem. Misteriosamente, então tem alguma assim. coisa aí, né? É, tipo, eu não comeria também se eu estivesse no Império. Mas diz que é muito viciante e, assim, muito gostoso. E eles vão também fazer os Golas, que a gente já comentou, né? Que são como se fossem clones, zumbis, renascidos. E tudo que for meio que, assim, de manipulação orgânica, eles vão poder fazer, porque isso não é uma máquina pensante. Então, eles operam nesse limite da regra de você não vai poder criar máquinas que pensam como um ser humano. E aí, essa sociedade dos Twi'laksu, ele é dividida em castas, tá? Eles são uma sociedade altamente religiosa,
mas isso não é muito exposto, isso é, tipo, bem por baixo dos panos, eles não ficam falando sobre a religião deles. E uma sociedade altamente xenofóbica, que não for dentro da sociedade deles, eles consideram, tipo, vermes e tratam super mal. E tipo aí, subseres mesmo, assim, né? e aí, tipo assim, é meio que indicado que eles fazem isso pra se manter isolados, não que eles pensam realmente assim, mas aí tem um personagem, se eu não me engano, é uma Bene Gesserit, que chega assim, tá, mas no momento que você trata todo mundo como se fosse lixo, quanto que você não é essa pessoa que trata os outros como lixo, entendeu? Tipo assim, quanto você não Você tá se fingindo torna... tanto que talvez você seja assim tipo, mesmo, talvez cara. você seja xenofóbico, racista e horrível, entendeu? Intolerante. Então, nós somos uma sociedade altamente tolerante. Certo. Eles são divididos em castas, tá? E aí, tem castas que obedecem, tem castas que mandam. Então, tem masters e tem os dançarinos faciais e algumas outras castas que obedecem. Então, os dançarinos faciais, caso a Theodosia seja uma dançarina facial, ela tem uma vida muito dura, tá? Então, tipo, um mestre manda, ela obedece, tá? Um dançarino facial muito famoso que aparece no Duna Messias é o Saiteo. E aí, tipo, essa sociedade não é totalmente imóvel. Ele tem uma certa ascensão, não é comum, mas o Saiteo, que é um personagem, tipo, que eu particularmente gosto muito, complexo e tal, ele vai até ascender, vai virar mestre, vai mais pra frente, sobrevive até a idade do Leto 2, porque por uma coisa que acontece, uma descoberta que eles têm no Duna Messias, eles meio que atingem a imortalidade, vou dizer assim, enfim. Não vou dar spoilers. E aí, se a Theodosia for uma dançarina facial, ela tem uma vida muito difícil. E aí, se ela entrou nas Bene Gesserit resgatada disso, talvez isso explique a lealdade e porque ela não queria mais usar o dom. Ela fala... No primeiro episódio, a Tula e a Valia falam que ela foi resgatada. Ela fala, ela vai ser muito fiel a gente, dadas as proporções do que nós trouxemos ela, né? Dada a situação que nós trouxemos ela. Nesse episódio, a Theodosia fala, eu falei que eu ia entrar sob essa condição, que é não usar mais o meu poder. Porque é uma coisa muito dolorida, mas agora ela viu que é um sacrifício que ela vai ter que fazer. Então, dá a entender isso que você falou mesmo. É algo que, além de machucar muito, é algo que é muito sofrido, né? Tanto o passado dela quanto usar o poder. Os dançarinos faciais, eles não têm muita individualidade, sabe? Tem dançarinos que são conhecidos por imitar tão bem a pessoa que eles são capazes de imitar, que eles esquecem, eles começam a acreditar que eles são de fato aquela pessoa. E é muito difícil identificar. Eles são através do prana bindu, que é o controle de músculo e ossos. Eles têm mais inervações e mais ossos e mais músculos do que um ser humano comum. Porque eles conseguem controlar a altura, conseguem controlar o tom de pele. E eles são muito bons em emular o jeito das pessoas, tá? Mas tem relatos de que esposas e maridos não conseguiam diferenciar, né, um dançarino facial que estava disfarçado. E as Bene Gesserit, elas são famosas no futuro porque elas conseguem usar o prana bindu e ver pequenas diferenças. Mas aí depois eles também vão se desenvolvendo e aí fica cada vez mais difícil, assim, tipo... Eles vão, né, tipo assim, quando um fica muito bom, o outro vai ficando muito bom junto, etc. Então, a pergunta é, quem que a Theodosia vai emular nessa série? E a gente tem uma teoria. Então, temos a teoria de que, lembra que o plano era colocar a Theodosia junto com a Inês, né, na escola de meninas recatadas. Sim, de etiqueta, né? Escola de etiqueta. Escola de etiqueta. E aí, se a ideia fosse... Não que a Theodosia soubesse, né, mas aparentemente a Theodosia não sabia de nada. Mas a ideia podia ser, essa é a teoria, de que a Valia ia trocar as duas. Ia convencer a Theodosia a virar a Inês. Até talvez matar a Inês, Talvez né? matar a Inês e colocar a Theodosia no lugar, porque Sim. aí seria totalmente uma irmã Uma imperatriz controlada irmã. pela Valia. Sim. Porque a Inês, ela tem muita personalidade ainda, vamos combinar também. Que a Valia não ia conseguir controlar ela muito fácil. Então, e a Theodosia é totalmente controlável, entendeu? Então, substituir uma pela outra e aí ela teria a imperatriz que ela tanto queria, assim, sabe? Sim, nossa, então esse é um outro plano dentro do plano, né? Então, é uma teoria nossa, por enquanto, né? O que a gente sabe é que a Theodosia vai emular alguém agora. Mas o que a gente tava querendo, o que a gente tá teorizando é que o plano de antes, que já caiu, era que as duas trocassem de lugar. Agora vamos ver quem que a Theodosia vai emular, né? Ela pode emular o Desmond, pode emular o Constantine, pode emular o Griffin, pode emular o Imperador, a Natália, o próprio Kieran. Tem tanta gente aí. Bom, eu acho que a verdade vai explodir nessas mentes, como o Jordan Goldberg falou no painel. Né? Ele falou que, principalmente sobre o Desmond, né, vai explodir a nossa cabeça, assim. Eu tô muito curiosa pra saber o que vai acontecer. Ela pegou o sangue do Desmond, né? Ela vai botar na máquina. Ela vai tentar ver de onde ele vem. Tem essa máquina chamar, falar assim, ele é meu pai, ele é meu irmão.
Ou show só identificar como o Shai Hulud, ia ser legal, hein? Ia ser legal Se a fosse só máquina falasse. não é sangue humano. Olha, que legal. Ia ser doido. Eu tô muito curiosa pra saber pra onde vai a Doroteia no corpo da Lila. Que claramente Se vai está lá, acontecer. né? Eu achei muito bom que a Tula, ela falou assim, Lila, acorda, porque você é aquela que vai nascer 2 vezes. Eu achei muito bom que a Tula falou assim, Lila, acorda, porque é você que vai nascer 2 vezes. Tem que ser você, né? E é tipo assim, sim, não é Tula. Eu tô muito... A Tula e a Vale, elas leem o Reddit. Eu tenho Elas certeza tão que elas estão lá perdendo as postando, teorias. assim, tipo... Porque a Vale chegou assim, é o Desmond, também no outro episódio. E a Tula agora, não, Lila, é você. Elas estão na mesma sintonia que a gente, né? É. E aí, eu quero muito saber pra onde isso vai, porque a gente já tem discípulos da Doroteia agora. Uhum. Se a Lila acordar como Doroteia, ela vai encontrar Emmeline. A Emily tava lá, ó, doutrinando a galera lá com o Cone do No Silêncio. Coro do Silêncio, com aquela lupa, né, do livrinho, Uhum. tipo, lendo a Bíblia Católica de Orange. A gente lembrou também no primeiro episódio que a Vale descreve a Emmeline como muito piedosa, tipo, Não, ela muito é digna crente. de pena. Ela é digna Não, de ela é pena. pious, né? Ela é muito crente, Uhum. muito certinha. Uhum. Não era a Lila, eu confundi. A Lila é a que é a fraquinha. É. E a Tula fala assim, mas ela é minha protegida, nem todo mundo precisa ser super... ela vai criar as camadas que você tanto E aprecia. a Tula fala, a gente não pescou isso, a Tula fala da linhagem. Eu não lembrava disso. Ela fala Quando ela fala da Layla, ela fala, devido à linhagem da Layla, ela vai ser uma ela vai excelente ser verda vidente. Então, vai... Tipo assim, porque meio que o seu valor depende do que os seus antepassados conseguem te sugerir ou te dar a dica, né? Então, se ela vai ouvir a Raquel, imagina, tipo, é a fundadora, né? Ela vai ouvir a Doroteia também. Enfim. Eu queria saber onde tá a mãe dessa menina, da Lila, né? Quem que é a filha da Doroteia? Entendeu? Que ela não apareceu lá ainda. Não, ainda não. Enfim, a Jane era uma forte que não é domada e a Theodosia era aquela que deve alguma coisa do Bene Gesserit. Então agora já entendeu, só falta a Jane, né? O mistério de onde ela vem. Mas já entendeu mais ou menos as 4, tipo, do que elas estavam falando. Porque a Emmeline virou crente A agora. Emily virou crente full Doroteia. Ela assim. já tinha essa propensão e agora ela tá se voltando ao culto pra apaziguar o sofrimento desses pesadelos, né? Os pesadelos meio que acordou um negócio nela ali, full crentona mesmo, né? Se ela criar a litania contra o medo, ia ser legal. Isso é E aí, legal. se a Doroteia continuar a Irmandade até as Bene Gesserit, vai ser mais legal ainda, né? Que essa guerra civil entre as duas facções da Irmandade é meio que o mote do Sisterhood of Dune, né? Só que, como eu não li o livro, eu não sei como termina, né? Vou descobrir junto com a série. Então, se a Doroteia, na verdade, tipo, tem muitos elementos do futuro que remetem à Doroteia, Sim, entendeu? sim. Tipo, essa coisa mais religiosa, essa coisa mais ser nas sombras. Eu lembro que ela falou não fazer máquinas pensantes e tal. Ela Também. tava lendo na Bíblia lá. Sim, que veio depois também da Jihad, né? Então, eu quero muito saber se, no final das contas, a Doroteia é no corpo da Lila que vai guiar Vai a continuar a Irmandade guerra também. em direção às Bene Gesserit. Total. E aí, outra coisa que eu queria muito ver na série é se vai ter mais mentats. Porque quando perguntaram pra Alicent e pro Jordan se... a gente vai ver mais mentats? Ela falou assim, nesse momento que tem um vácuo de poder deixado pelas IAs, que a gente tá tentando reorganizar a sociedade, diversas classes vão subir. E com certeza nós vamos ver todas essas classes. Então talvez a gente consiga ver um pouquinho mais os mentats. Se não acontecer, tudo bem. A gente já teve uma menção aí que a gente até comentou, né? Já mencionou, então a gente sabe que tá rolando. Eles existem, Que tá rolando. Porque, assim, eles são fundados pelo Gilbert, né? Que seria mais ou menos nessa cronologia. Então, seria muito interessante ver um pouquinho mais deles surgindo ainda, como computadores humanos. E se chocando com o futuro das Bene Gesserit, porque eles têm opiniões bem diferentes, assim, né? Porque os mentats são totalmente lógicos, dados, e as Bene Gesserit não acreditam no cálculo puramente em humanos que só calculam. Eles acham que isso é muito parecido com máquinas. Então elas não gostam muito. Me parece mesmo. Faz Então as sentido. Bene Gesserit no futuro elas vão ser mais contra as máquinas do que elas são agora. Agora eles usam IA, entendeu? Então, aí que entra a Doroteia, talvez, nessa história. Com certeza, eu tô muito animada, tô bem curiosa. E você, tá ouvindo a gente até agora? Você está animado? Você não está? O que você está esperando pra esses 2 últimos episódios? Você de Duna gostou desse Profecia? episódio 4? Você gostou do episódio 4? Comenta aí, porque pra mim, dos 4 até agora é o mais fraco, não quer dizer que é ruim. Eu gostei, mas o terceiro eu gostei mais. Só que eu concordo que, tipo, em relação à revelação, foi tipo, tum, 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 tum. Realmente só cresce os stakes, que os americanos adoram falar high stakes. Os stakes estão altíssimos. Eu acho que sim também.
Cara, não vai acabar na primeira, vai ter que renovar pra ter mais história na segunda, porque é impossível resolver em 2 episódios. Impossível. Só se fosse, tipo, 2 episódios de 1h30. Ah, eu acho que nem isso, na real. Eu acho que nem É. isso, é muita coisa. Mas enfim, você vai comentar aí embaixo o que você achou do episódio 4, você curtiu, você não curtiu, vai deixar o seu like, que eu sei que você esqueceu, tanto no Spotify quanto no YouTube, e segue a gente nas nossas redes sociais, não é mesmo? Sim, por E- favor. Vai estar na descrição. Ela não quer falar porque tem muita coisa. É. Mas, ó, é @AnaPark, com 2 N's e PARK em tudo. Instagram, Twitter, é só botar que você acha lá. Ou Norton Domingues também, em tudo é fácil de achar. Instagram, Twitter, Blue Sky, é muito fácil de achar. É isso, então. É isso mesmo. Fechamos, gente. Até semana que vem, episódio 5. Estamos acabando, hein? É isso. Beijo. Tchau, gente.